Começa agora, na RCO, Entre Nós, com Érica Chi e Rafael Henrique. Olá, muito bom dia, tá no ar o nosso Entre Nós, eu sou o Rafael Henrique. E eu sou a Érica Chi, bom dia Rafael, Bom dia dia meus amigos, meus irmãos. Como vocês estão? Estava com saudade, né Rafa? Estávamos com saudade de você por aqui, dona Érica. Falamos que você estava cuidando do seu lar, da sua pequena, e graças a Deus você está aqui de volta para que a gente possa louvar a Deus e partilhar mais um dia especial aqui no nosso Entre Nós. Com certeza, seja Deus pela melhora dos meus pequenos, principalmente da minha pequena que ficou mais ruimzinha, e de cada pequeno, né, que está aí com você, meu irmão, minha irmã, que nós possamos rezar sempre por eles e rezar também pelos nossos amigos, por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que mais precisam. E hoje também um dia abençoado como foi semana passada. Acompanhei o testemunho, Rafa, meu Deus. E aí? Meu Deus, porque eu não estive aqui, eu sei porque eu não estive aqui, mas meu Deus. E eu vou partilhar um negócio no ar, que antes da gente já tocar pro nosso convidado de hoje, a Elisângela falou, nossa, eu esqueci de falar uma coisa. Eu falei, o quê? Ela disse que o pequeno dela ainda passou por leucemia. Aí eu falei, meu Deus do céu. É realmente Deus que dá força pra gente, né? A gente acha que tem força e é Deus. É aquela oração todos os dias que a gente precisa fazer. Eu não vou lembrar o santo, me perdoem, mas se alguém souber, pode partilhar. Se eu não me engano, no final do mês passado foi, inclusive o dia dele, que ele falava, Deus, seja feita a vossa vontade, mesmo que eu não entenda. Pois é. E é isso. Bom, hoje, passado eu falei, não vamos ter lágrimas hoje. Hoje o papo é técnico. Você não sabe. Não, o papo é técnico hoje. Hoje a gente tem um papo muito mais lógico, né? É muito gostoso quando a gente pode louvar a Deus pelo testemunho dos irmãos, mesmo pelo sofrimento. Mas a gente vai louvar a Deus pelo testemunho de trabalho. Às vezes o sofrimento é a falta do conhecimento técnico dele. Então. Né? Que às vezes falta na nossa igreja, né? Essa possibilidade de ter um zelo maior, um cuidado maior. Com o que, né, Rafa? O que a gente vai falar hoje? Hoje vamos falar de som. O Fábio já deu uma deixa aqui pra gente, porque vazou um... Você percebeu aí no microfone? O Fábio é um cara inteligente, que ele já deixa uma deixa aqui pra gente. Deu uma microfonia. Exatamente por isso, porque na missa ou nos encontros da nossa igreja a gente sempre, nossa, o microfone do padre tá baixo, ou a música tá alta, tá baixa, não tô ouvindo, ou nossa, isso aqui tá muito alto. Hoje, um convidado especial para um especialista para falar de som. E da importância do som, da qualidade do som, da gente prestar atenção, né, enquanto igreja, porque até Jesus ele se organizava para fazer o melhor, né? A gente vê tanto na Bíblia que Jesus pedia para estar em tal lugar, pedia um barco para ir, porque a gente sabia que ele buscava as melhores formas de ecoar, né, a voz dele, de proclamar a palavra. Então, por que nós, réis mortais, não vamos procurar o melhor para as nossas igrejas, para o nosso povo de Deus? Exato. Né? E até por isso a gente acaba se distraindo, não prestando atenção na palavra, porque a gente está prestando atenção no som, está prestando atenção em coisas que acabam distraindo a gente, e esse especialista vem aqui. Mas antes, quero convidar os nossos irmãos a mandarem sua mensagem. Não é para reclamar, gente. Mas sim. Mas você quer falar, olha, na minha comunidade tem isso aqui. Pode mandar sua mensagem, pode mandar sua pergunta. A gente já vai apresentar o nosso convidado. Você já deve ter visto aí na descrição do vídeo o nome dele, mas você pode mandar sua pergunta, sua mensagem para ele e tirar sua dúvida também. Ele está aqui à disposição também para conversar com a gente pelo nosso WhatsApp 11 94005 3900. Participe também pelo Facebook, pelo YouTube da RCO. Mande ali sua mensagem, deixe o seu like, siga as nossas páginas, né? É muito importante você seguir no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Instagram, tudo @ Rádio Católica de Osasco, e faça parte desse time, essa bênção que é a nossa Rádio Católica de Osasco.
nos ajude também a evangelizar. Com certeza, Rafael. E vamos fazer um desafio pro pessoal? Bora. Já que eles precisam fazer parte do nosso time, porque nós precisamos deles, assim como eles acredito que precisam da gente, vamos partilhar essa live. Opa! Se você conhece alguém do seu ministério, né, a pessoa responsável da sua comunidade, da sua paróquia, que cuida da parte de som, a gente vai falar, já vamos apresentar formalmente o nosso entrevistado, mas partilha com os ministérios, com as pastorais, porque é sempre bom ter conhecimento até para a gente conseguir compartilhar e ajudar e pontuar, não só para ter rusga, aliás, não para ter rusgas, mas para ter melhoras. Para a palavra de Deus ser proclamada, para que o povo de Deus esteja à vontade, esteja, né, se sinta tudo acolhido, em harmonia. Né? Tudo em harmonia. Assim como Deus é harmonia, ele não fez as coisas de qualquer jeito, né? Como a gente às vezes quer fazer. É verdade. Temos a honra de trazer para o nosso Entre Nós, Roberto Batista Júnior, irmão, amigo lá de Itu. Como eu falei, acho que eu vou trazer o mês inteiro de Itu. Isso aqui que eu ia na falar. rádio. E tu está tomando conta desta diocese, eu acho que tem um motivo. Jesus quer falar muitas coisas, ele quer fazer coisas grandes. Ó, que piadinha infame. Tu é ligeira. Muito obrigado, Roberto, por vir até aqui, para ceder um pouco do seu tempo. Como eu falei para Elisângela na semana passada, sair de Itu e atravessar Castelo Branco, principalmente nesse horário, uma segunda-feira, com reformas e reformas em Barueri, não é fácil. É muito amor, né? Muito amor. O Roberto chegou cedinho aqui. Antes da apresentadora, que chegou atrasada. Antes do apresentador. Cheguei antes do apresentador. Ele chegou muito cedo. E eu avisei, eu falei, eu vou chegar cedo. É a preparação, né? É isso aí. Muito obrigada, Roberto, Eu pelo que seu agradeço, aceite. gente. Tô muito feliz de estar aqui mesmo hoje, né? Fiquei muito feliz pelo convite, Rafa, né? Enfim, acho que assim, a gente tem essa missão, né? E eu já vou até deixar aí, colocar uma deixa aí, né? Dessa responsabilidade mesmo, né? A gente que está envolvido na igreja, né? Acho que muitas pessoas que vão assistir essa live ou que estão aí assistindo, né? E tem esse convívio, né? E são envolvidas com a igreja na música ou em outras pastorais, né? Que depende de comunicar a palavra de Deus, né? Então fica aí a nossa responsabilidade de cuidar da transmissão da palavra de Deus pelos meios, né, de tecnologias de comunicação com a dignidade que se deve. Esse é o nosso compromisso. Como que isso vai acontecer, o jeito que vai acontecer, o trabalho que vai dar, aí a gente tem que assumir, arregaçar as mangas, né, e cuidar disso mesmo com muito amor, com muito zelo, né. Então, estar aqui hoje para falar desse assunto tão importante com vocês aqui é uma felicidade, assim, imensa, né. Estou me realizando aqui hoje. Ai, que bênção, Roberto. Aquele friozinho na barriga, gente. A gente também, porque Muito você legal. falou uma coisa crucial, com a dignidade que se deve. que se Exatamente, né. Se a gente muda o olhar e começa a pensar por esse viés, a gente não vai fazer mais as coisas de qualquer jeito. No Exato. mínimo, melhor. Já fica um puxão de orelha aí, né? Como será que eu tô servindo, né? No áudio, na música, em tantas outras formas de comunicação, né? Na transmissão ao vivo, enfim, né? Como que a gente está se dedicando realmente a isso, né? Poxa vida, a gente está transmitindo o próprio Deus vivo como palavra ali para as pessoas, né? Então eu enxerguei eu tive essa necessidade, né, de olhar dessa forma e foi isso que me motivou a fazer esse trabalho, né? Então é uma realização para mim também, né? Cada igreja que a gente acaba atendendo, ajudando, auxiliando, né? Enfim, as pessoas que vão aprendendo, que o mais importante é ensinar as pessoas, né? Eu não vou fazer tudo sozinho, né? A igreja não consegue fazer isso sozinha. É um corpo de pessoas que tá ali junto, trabalhando para isso acontecer, né? Então, vem aí toda essa responsabilidade, esse carinho, né? Pela missão de cada um que cada um tem, né? Essa seriedade, né? E às vezes a gente acaba esquecendo de olhar para o que a gente está fazendo, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou me dedicando o suficiente, né?
Então foi vindo essas coisas com o tempo, falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, senti o chamado aí, né? Eu preciso fazer alguma coisa, e aí deu certo. E partindo desse gancho, então com o tempo você foi tendo esse discernimento, Esse né, feeling, Roberto? é Esse isso. feeling, mas conta pra gente, porque querendo ou não, nós somos um programa testemunhal, né, Rafa? Então conta pra gente como você adentrou a Santa Igreja, né? Como você começou a trabalhar nessa área. Eu costumo brincar, assim, que eu nasci dentro da igreja. Ai, né? que bênção. E assim, eu lembro muito, engraçado, quando a gente toca nesse assunto, eu lembro do meu avô, uma coisa tão simples que a gente nem imagina lá na frente, mas o quanto as nossas atitudes, ela pode impactar lá na frente anos depois, né? Meu avô incentivou meu pai a tocar na igreja, comprou um violão e deu pra ele. Na família do meu pai, ninguém é músico, né? Até então, né? E aí, nessa fase dele tocar na igreja, a pedido do meu avô, incentivou ele a pegar música. E quando eu fui crescendo ali, né, o meu pai tocando na missa, acho que meu ouvido foi pegando aquela coisa dele ensaiar em casa, né, as músicas, e isso me trouxe, assim, uma facilidade enorme para tocar e cantar. Então, com 6 anos de idade, eu não sabia nem ler e escrever, mas eu já pegava o violão, já tocava e cantava sozinho. Eu pegava a música e tocava sozinho. Então, ele me levava para a igreja, então eu cresci dentro da igreja, vamos dizer assim, né? Tocando e cantando, servindo nas missas. E foi, assim, uns 20 e poucos anos servindo na igreja. E intensamente. Chegou uma fase que tocava na missa das 6 do sábado, às 7 da manhã do domingo, nas 9 da manhã, depois às 6 da noite, era retiro, era ensaio, vivia igreja, exatamente. Em paralelo a isso, quando eu atingi meus 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar com instalações elétricas, mas como ajudante. Fui trabalhar numa loja que vendia material elétrico e os eletricistas que iam lá me pegavam às vezes como ajudante para ajudar a passar um fio, alguma coisa. Eu sempre fui muito curioso também. Nasci com essa coisa de eu ganhava carrinho de brinquedo, eu desmontava para fazer outra coisa com o carrinho. Então eu sempre fui muito curioso, né? E aí com o tempo apareceu um curso de áudio, aí acho que Deus começou também a colocar alguns toques ali, porque curiosamente a escola, hoje ela não existe mais, então eu vou falar o nome dela aqui, que chamava Instituto Cristão de Áudio Profissional. Nossa. Imagina, e a gente tocava muito na igreja e tal, eu falei, nossa, que interessante, né? Um olhar já focado no problema que a gente vê no dia a dia, porque, né, vai tocar na missa, problema com som, vai tocar no retiro, falta som, marcava, pelo menos lá na região de Itu, né, os encontros no ginásio e tal, e sempre o som, aquela dificuldade enorme, né? Então isso tudo foi acontecendo até que chegou uma hora que daí eu fiz esse curso profissional de áudio, né? Foi, aliás, um curso muito aprofundado, muito além daquilo que eu imaginava. E eu já, antes tocava bastante na igreja. Aí, quando veio o áudio, eu falei, agora eu preciso ajudar no som da igreja. Então, eu fui saindo da parte de tocar e fui indo mais para a parte do áudio, né? Uhum. E aí, isso foi me levando para muitas experiências, assim, inimagináveis, assim, na área do áudio, né? Que eu acabei alcançando. E depois de viajar muito, assim, pelo Brasil, já trabalhando mesmo com áudio na evangelização, no caso de encontros, enfim, eventos, né? Aí surgiu o momento de, não, preciso parar, né? Porque ninguém fica só viajando, trabalhando pros outros, né? Preciso fazer alguma coisa mais em casa, vamos falar assim, né? Uhum. Mais da minha cidade ali, né? E aí que veio surgindo, foi amadurecendo essa ideia, né? De trabalhar com o áudio na evangelização. E foi até por isso que surgiu esse nome. Que nome que eu vou usar, né, para esse trabalho, para apresentar ele para a igreja, né? E aí veio a evangelização do som por conta disso. Por ser um trabalho mais ministerial no sentido de levar conhecimento, de criar uma padronização dos processos de utilização operacional dentro da igreja, de olhar com esse amor, com esse viés, né? Puxa, peraí, preciso dar mais dignidade para isso que eu estou fazendo, né? E aí ele vai também se envolvendo com o pessoal da música que está envolvido diretamente, né, com o áudio, né, com quem usa o microfone para falar na igreja, o próprio padre, né? Então, tudo isso foi se juntando e aí foi nascendo uma fórmula, vamos falar assim. Eu chamo de metodologia, né? Tive que seguir métodos ali para alcançar isso. E também entender, né, meu Deus, como que o som vai parar lá na igreja, né? Como é que o pessoal compra o quê, né? Um orçamento? Como é que chega lá? Como é que é instalado? E por que o som sempre, muitas vezes, não atende àquela necessidade da igreja, né? Tá na missa, ou falta canal, ou o som não é ajustado direito, ou enfim. Então eu fui atrás dessas respostas e isso tudo foi formulando, então, um caminho para resolver os problemas, né? Foi esse um resumo bem geral, né? De entrar na igreja, de passar por todo esse processo e chegar no que a gente está hoje.
Que bênção. Deus tem uns métodos Nossa, uma incríveis. pedagogia Surreal. que a gente fica de boca aberta, porque assim, é muito específico, você percebe? E ele vai chamando cada um de uma forma, para uma necessidade, e é por isso que a gente precisa viver em comunidade, porque um vai complementando o outro. Exatamente. E eu entendo as etapas do seu caminho, nossa, Deus é tremendo. Viu como o programa sempre cai pro testemunho? Sempre cai, não, isso aí não tem pra onde fugir. E eu vou aproveitar o que o Roberto já testemunhou, eu vou colocar um galinho nessa história, porque se hoje eu tô aqui Não me vai cuidando de colocar áudio, enrascada, hein? tem muito do trabalho do que eu aprendi com o Roberto na questão de organização básica, é verdade, o Roberto é um especialista. Eu tento deixar o funcionando, né? Basicamente funcionando, e tudo que eu coloco em prática aqui eu aprendi muito com o Roberto. Então Poxa, é um cara fico muito, feliz com isso. muito necessário, né? Sim, muito necessário. Olha, vem mais um gancho aí pra gente deixar pro pessoal também interagir com a gente, né? Por Pessoal favor. de igreja, que é assim, então já deixei esse gancho importante, né? Com relação a como é que a gente olhar para nós mesmos, né? Cada um olhar para si, para sua missão, para o seu trabalho dentro da igreja e colocar nessa análise, né? Será que eu tô fazendo direito, né? E aí vem outra, né? Tipo, será que valeu a pena, né? Ou tá valendo a pena? Porque assim, os anos vão passando, né? E aí, depois quando a gente olhar para trás, puxa, será que eu fiz certo? Né? Ou perdi tempo, né? Esse tempo todo era para fazer diferente, eu fiz do meu jeito, Deus queria de outro. É a parábola dos talentos. Será que eu multipliquei os talentos? Exatamente, né? Então, eu sempre trago essas questões meio chave, que é pra provocar mesmo o pessoal. Gente, sabe? no programa técnico eu tô com vontade de chorar. Ai, meu Não, Deus. Ai, Pronto, Deus deu risada. do céu. Não, mas chorar é bom também, amigos. Vamos lá. Nossa Senhora das Lágrimas tá aí por isso. Acho que é por isso que tem tanta choradeira aqui. Ai, meu Pois Deus. É muito amor, na verdade, muito amor, né? Deus muito amor. é tremendo, gente. Olha, eu não imaginava chegar na onde eu tô hoje, né? Eu acredito que Deus tem mais, porque vai aparecendo coisas novas, vai... Né? Estar aqui hoje, por exemplo. Obrigada, né? Ó, Fábio. ó a produção, hein? Então, assim, o que será que Deus quer, né? Ai, meu Deus, vai na frente, né? Tô aqui, mas vai conduzindo, né? Ele tem que ser o nosso sustento, né? A nossa base ali para esse trabalho acontecer. Não é fácil, viu? Tem hora que, nossa... E aí, pegando o gancho de não ser fácil, porque você já está há bastante tempo, né, trabalhando com e aprimorando. E hoje em dia, Roberto, pensando lá quando você começou, enfim, como você tem visto a aceitação? Porque às vezes as pessoas acham que, não, é supérfluo, não tem necessidade, não, isso daí bobeira. só se der, se tiver condições, enfim. Tem outras prioridades. Olha, a sua pergunta é muito, muito boa, porque assim, ela tem diversas, assim, é um pouco variado as frentes da aceitação. Às vezes é o padre, né, por exemplo, hoje, né, que foi numa paróquia, gostou do som lá, e daí ele me chama para a paróquia dele. Então, essa aceitação, ela é mais fácil. E assim, tem também um outro lado, que acho que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas acho que os músicos aí podem dizer, sempre que o padre fala assim, nós vamos trocar o som da igreja, vamos colocar um som novo, tem muita gente que abre o sorriso lá em cima, né? Principalmente os músicos, eu acho. Então também tem essa parte dos músicos, tem uma aceitação, mas é mais fácil, né? Mas acho que na grande maioria a nossa igreja ela é muito organizada. E não é assim só porque o padre quer que coloca um som lá, né? Passa por fase de orçamento, passa por uma comissão que vai fazer aprovação, né? Então sempre assim a definição mesmo do que vai ser, ela vai barrar ali no número, no orçamento. E isso é importante também. E aí vem mais uma outra preocupação que eu tinha, porque... todo o dinheiro que a gente investe no som de uma igreja, ele vem pela graça da providência, né? E daí eu que estou instalando, por exemplo, eu que estou dimensionando, dizendo para a igreja, precisa disso, precisa daquilo, mas também aquele que está usando, né? Que tem que cuidar das coisas e usar de maneira correta, né? Para não estragar, quer dizer, qualquer desperdício ali é essa graça da providência que a gente está desperdiçando. Nossa, que responsabilidade. Entende? Então... Sim. eu tento levar esses pontos chaves, porque senão não tem muito sentido, né? Até falo que a gente não precisa do som para ser evangelizado, vamos falar assim, a gente não depende dele, é a palavra de Deus, né? Mas não pode, por exemplo, um som num encontro, num retiro, na missa, na celebração, na transmissão ao vivo, por exemplo, atrapalhar a transmissão. Melhor que não tenha.
Exatamente. né? Então, peraí. Então, se precisa, se é necessário, então que seja minimamente pela forma correta. No jeito certo de fazer. Não comprar números, não comprar orçamentos. Eu vi muito isso nas igrejas, né? Na grande maioria, infelizmente, né? Vai pelo mais barato, né? Então, eu tô criando essa consciência. Desde quando eu comecei a evangelização do som, não é olhar o número. É a igreja entender, os líderes ali, a comissão da igreja, o padre, aqueles que estão ajudando a decidir o que vai ser, e entender o que realmente precisa, o que realmente precisa ser solucionado ali. O que eu preciso para aquela solução, né? Para acabar com os problemas, para funcionar direito, para durar bastante também, que é importante. No fim das contas, é o custo-benefício, né? É o custo-benefício, exatamente. Então, graças a Deus, ao longo dos anos, né, de igreja em igreja, de projeto em projeto, a gente vai tendo esse know-how, a gente vai conseguindo mostrar, compartilhar isso com as outras igrejas, né? Então, hoje, uma paróquia tem uma dificuldade com o som e não sabe como investir ou no que ela precisa, a gente tem um monte de paróquia para trás que a gente fala, pode pegar todas essas paróquias aqui, consultar o processo, ver como é que é, ver o resultado, ver a durabilidade disso. A gente tem esses números para entregar. Não por mim, pelo Roberto, pela evangelização do som. Pela igreja, né? Um dia eu vou parar com esse trabalho, né? Alguém vai ter que continuar, sei lá. Né? Então, é legal deixar esse histórico, né? Pra gente poder aproveitar o máximo possível em benefício, né? Dos cuidados aí com a evangelização, né? É isso. Respondeu a sua pergunta? Falei tanto. Que bom. E aí você foi falando realmente da estruturação, né, de como que funciona o projeto. Em algum momento, Roberto, você parou, enquanto você estava realmente criando o projeto, pensando em como precisava acontecer efetivamente, em algum momento você parou e falou, não, eu tô muito maluco, não é isso que Deus quer de mim, não. Justamente porque muitas vezes a gente se questiona, né, Rafa, sobre aquilo que a gente precisa fazer. A mini crise vocacional. Exatamente. Por mais que a gente já tenha certeza, a gente tenha ouvido nitidamente o chamado, e no seu caso, por ser bem específico, né? E por ser bem, assim, difícil de encontrar profissionais ou então projetos parecidos, com a mesma robustez, com a mesma importância, sabe? Isso, com esses, acho que olhar para esses detalhes, né? Sim. Olha, eu acho que para mim foi um tanto fácil isso, porque a gente vivia com o problema, né? A gente queria solucionar ele. Problema sempre tem, né? Eu até chegou um momento que eu pensei assim, nossa, será que o pessoal vai aceitar isso, né? É porque tem gente que vive com problema e corre. E, tipo assim, como que eu vou chegar nas igrejas? Esse foi um desafio também, né? Que tá um pouco atrelado à sua pergunta, né? E aí eu falo, Deus é maravilhoso também, porque, assim, eu não precisei ficar batendo na porta das igrejas. Não. Foi uma coisa também muito... inclusive, 2012... Você estava lá na comunidade... São Francisco. Na São Francisco, né? Que era o padre Vinilton Calheiros. Exato. Né? Deixar até meu abraço para ele, se ele ver esse vídeo, né? Tem um dedinho dele aí também nesse trabalho. Na verdade, eu fui ajudar o Jean na São Francisco. No salão do Grupo José. Não, foi pro som da igreja mesmo, da comunidade. Sim. E nessa época que eu estava fazendo esse discernimento de como trazer essa metodologia, né? E... aí ele falou, vamos conversar com o padre? Porque eu já tinha as ideias na cabeça, essas ideias, entre aspas, malucas, né? E conversei com o padre Venilton, né? Através do Jean, que me levou para ele, né? E ele... Robertinho, você está falando em resumos, né? Com o coordenador diocesano dos bens culturais. E eu sei o quanto que a igreja gasta com obra, com não sei o quê, com som. Já gastou não sei quanto a diocese com som nas paróquias aí. E eu já fui visitar várias dessas paróquias celebrar e o som continua ruim. Então a sua ideia, ela é muito boa, ele falou. Vou levar pro Dom Vicente. Falei, vixe, vai levar pro bispo Dom Vicente, né? Aí ele na ocasião, né? Hoje é o bispo emérito, né? E aí teve um momento de visita pastoral, que não foi nem lá em Itu, foi em Louveira. O bispo estava lá e eu já estava trabalhando em Louveira. Já vou ter um ponto de ligação aí também no meio do caminho, que foi bem interessante. E ele me recomendou, Roberto, olha, a gente não conhece você instalando o som, né? Mas faz o seguinte, abre uma empresa e prepara um material para mim, para todas as paróquias, lá são 70 e poucas paróquias, não lembro agora o número exato. E aí eu preparei esse material que ele pediu, material gráfico, né? E ele falou, eu vou distribuir para todos os padres, a gente vai ter uma reunião do clero, vou distribuir para todos os padres. Então, à medida que eles vão começar a te chamar, se o seu trabalho for bom, vai dar certo. Se for ruim,
vai parar onde tiver que parar, né? Uhum. E foi assim, e de repente, daí também comecei a fazer o meu trabalho assim, acho que a porta que eu bati nas igrejas, começar a mandar os e-mails, né, pra apresentar um trabalho, e aí começou a acontecer. E no meio desse caminho foi muito curioso, porque um dia, não tem nada a ver com igreja, como eu fazia instalações elétricas, né, instalações prediais, eu fui atender um cliente, e ele precisava mexer com o home theater da casa dele. E aí precisava comprar os equipamentos, os materiais. E eu fui numa loja de som, né? Aí chegando lá, o dono da loja tinha feito cirurgia no joelho, ele não podia mais ficar abaixando, levantando, e ele já me conhecia de música, essas coisas todas. E aí ele me fez o convite se eu não queria finalizar ou ajudar ele a terminar os serviços que ele tinha aberto em algumas paróquias da mesma diocese. Gente, é uma loucura. Por isso que eu falo, meu Deus, como assim? Aí eu aceitei, nessa eu já comecei também. Era o bispo indicando de um lado e eu já, através dessa loja, indo nas paróquias, tendo contato direto com os padres. Pode falar? Pode. É a Transom, lá de Salto. Mandar um abraço sei. lá pro Júnior, pra Já Luzia, né? comprei bastante coisa. Foi Meu com baixo eles comprei lá. Então, e aí eu comecei a ajudá-los nesse sentido lá, né? De dar andamento no serviço, terminar algumas instalações. Comecei a ter esse contato com os padres. As coisas foram tipo... Gente, como Deus é tremendo. Pois é. Loucura. Eu até fico assustado às vezes. Como assim? Aí não tem como falar assim, não vou fazer isso, né? Sim. Né? Toda essa preparação de vida, né? Com trabalho com instalações elétricas estruturais, esse dom para mexer com as coisas, a música, porque o áudio precisa muito ter essa sensibilidade musical também. Sim. A vivência dentro da igreja, né? Que me traz todo um panorama de você se antecipar, você já sabe tudo que vai acontecer em cada momento, para você preparar o áudio para esses pontos, né? Para os momentos. Depois, essa escola de áudio, né? Que me trouxe muito conhecimento. Então, tudo foi, né? Todas as facilidades, né? Que aconteceram, essas coincidências, né? Na verdade, não são coincidências, é plano de Deus, né? Providência, né? Então, não tinha como negar esse projeto, né? Acabou se tornando um projeto de vida mesmo, né? Eis-me aqui. É aquilo daquela frase que eu uso, né? O caminho se faz caminhando. Caminho Deus total. faz acontecendo. Total. É impressionante. Loucura, gente. Loucura, assim. E aí eu tenho que cuidar disso com muito amor, né? Muito zelo, né? E peço sempre essa luz pra Deus, né? Ai, meu Deus, não me deixa fazer errado aqui e ali, né? Uhum. Mas também, olha, assim, até pra fechar aqui essa parte, eu tenho que trabalhar muito no convencimento. Eu tenho que convencer o padre, eu tenho que convencer a comissão financeira da igreja, eu tenho que convencer os músicos, eu tenho que convencer o dono do som. Toda igreja tem o dono do som. Tem o dono da chave e o dono do Tem o som. dono da chave, o dono do som, Oh, e meu assim Deus. vai, né? Então é um trabalho de convencimento. Às vezes o convencimento vem assim, através dessa comunicação, de uma reunião que eu marco com eles, mas também mostrando, né? Hoje a gente pode mostrar resultado, né? Pode mostrar a instalação, faço questão de mostrar detalhes que ninguém mostra, que ninguém vê, porque acho que precisa, né? É algo sério, né? Então precisa ter essa abertura, precisa saber realmente o que está acontecendo, né? Ô Roberto, quando a gente fala em evangelização do som, não é simplesmente você, quem trabalha com você, chegar lá e organizar o som da igreja. Tem todo um trabalho, é um ministério. Eu deixo para cada igreja isso, né? Como é a metodologia do seu trabalho, além da instalação? A instalação em si. Primeiro a gente faz um discernimento, né, do que realmente precisa, porque daí a gente vai analisar as práticas de uso no dia a dia, as missas no dia a dia, os encontros, né, o que aquela comunidade vive, né, as missas solenes, festivas, daí com base nisso, também depois as questões prediais, estruturais, onde vai ter gente, né, as áreas, se essa igreja tem transmissão ao vivo ou não, né, se tem pessoal da mídia, se tem o pessoal da transmissão, vai aumentando o número de pessoas que vão se envolver com o resultado, né, as equipes de salmistas, as equipes de música, né, então a gente olha para tudo isso e a partir disso a gente consegue então fazer o dimensionamento ideal, né, aí a gente vai levantar tudo que precisa, chega nos números, faz lá as reuniões, explica tudo o que precisa explicar, começa a parte estrutural, enfim, que é muita coisa às vezes, né, precisa quebrar parede, precisa não sei o que, então tem toda essa parte, né, faz a instalação, só que não pode terminar com a instalação. Depois que termina a instalação, que a gente configura tudo, que a gente acompanha as missas para ajustar os mínimos detalhes, né, aí a gente monta, eu pelo menos precisava uma forma de fazer com que a igreja continuasse aqueles cuidados. Não virar uma obra pública, né? Que inaugura, vai o prefeito e acabou e fica lá. E assim, o resultado, acho que aqui vocês têm isso. Tem uma padronização de processos, né?
para ligar o computador, para subir a transmissão, para fazer as coisas da rádio. Você tem uma padronização de processo, tem que acontecer daquela forma, tem que fazer desse jeito, né? Então, na igreja é a mesma coisa. Então, a gente cria essa padronização e ela entra com treinamento. Então, a gente tem, eu chamo de treinamento de áudio na música, que é a parte do áudio para o músico, não é ele que vai operar o som nem nada, mas ele precisa saber ajustar o instrumento dele, precisa saber o que vai acontecer com o áudio que ele está entregando lá para o sistema de som, como é que faz para ele chegar naquele resultado que ele está almejando, se aquele resultado que ele está pensando está certo ou está errado, ou como é que acontece. Então isso é só com treinamento presencial, né? Depois tem o treinamento de áudio para os técnicos mesmo, é quem vai dominar o sistema para pegar todas essas informações que vão chegar dos músicos, de quem está falando dos microfones, enfim, da mídia, e fazer isso funcionar com coerência, né? Vamos falar assim, também é quem vai fazer o sistema funcionar de maneira correta, ligar as coisas de maneira correta, né? E já cheguei até, inclusive, na treinamento, tem até um treinamento pronto para isso, para as igrejas que querem, para a equipe litúrgica. Porque eu não sei se vocês já viram isso, não sei se para quem está participando aí, se acontece na paróquia de vocês, mas tem gente que parece que tem medo desse carinha aqui do microfone, né? Não fala direito no microfone, ou fala perto demais, ou fala longe demais do microfone, né? E aí precisa ter a pecinha lá, né? Que nem aqui tá o Fábio aqui, né, Fábio? Um abraço pra você, Fábio. Ajudando a gente. Ele que tá segurando a onda lá. Tem que ter a pecinha lá também, ajustando cada momento, né? Tá dando certo aí? Não, tá dando certo. Tá? Tá acontecendo uma movimentação aqui, gente, nos bastidores. Corta pra mim, Fábio, por um instante. É porque eu pedi pro Fábio pegar esse cara aqui. Porque ele... Bom, se todo mundo pode escutar a gente aqui é por causa desse cara. Isso. E exatamente. Justamente tava pensando num posso, mas enfim. Deixa eu terminar de responder. À vontade. Então a gente faz isso. Entra com os treinamentos pro pessoal, né? Pra criar essa linguagem de padronização em diferentes áreas, né? Tem a parte da técnica, tem a parte da música, tem a parte da oratória, né, que vai usar os microfones, aí tem a parte da mídia, a transmissão. Então a gente dá treinamentos particionados, mas que no resultado final eles vão se unir, né, para chegar no resultado, né? E eu também crio um grupo no WhatsApp. Para cada paróquia, cada comunidade, eu crio um grupo no WhatsApp, grupo do som. Porque assim, você dá um treinamento, o pessoal aprende, consegue chegar no resultado assim de iniciante já muito bom do que muitos por aí, mas sempre vai ter uma dificuldade ou outra, né? Então, como que eu vou atender essa igreja ali de maneira emergencial? Então, eu criei um grupo no WhatsApp para cada paróquia, cada comunidade, e qualquer dúvida emergencial eles mandam lá, e às vezes motivos simples, né? Eu já ajudo a resolver, não precisa até me deslocar até a paróquia, até a comunidade, eu não precisa ter esse gasto, né? E cada dúvida que tem ali é legal porque a gente gera aprendizado, né? Gera reforço. A gente soluciona uma dúvida, opa, agora aprendi como é que se faz, né? E aí todo mundo que tá ali também acaba reforçando ali aquele aprendizado. Então foi a forma que eu achei para garantir, né, vamos dizer assim, né, fazer com que a igreja aproveite melhor todo esse trabalho, né, para não ser em vão, né? Sim, e hoje, gente, é muito legal que eu posso assim falar que agora mesmo eu tô reformando uma paróquia, que eu já instalei o sistema de som deles, a paróquia Cristo Rei. Um abraço pro Padre Antônio, lá da Cristo Rei em Salto. E já fazem 11 anos que o sistema de som tá lá. E funcionando em perfeito estado. E assim, todas as igrejas sempre... eu comecei em 2012 pra cá, né? Então a gente já tem igrejas que já mudaram algumas coisas e tal, mas na grande maioria, mais de 10 anos, o sistema funcionando assim plenamente, com pouquíssimas manutenções muito baratas, né? E a igreja tá reformando e vai voltar o mesmo sistema de som e vai continuar lá, né? Então, quer dizer, olha a importância de você discernir bem, dimensionar bem, instalar, pensando em cada parafuso, em cada ponta de fio, em cada coisa, né? Pensar nessa padronização, a equipe, né, do som que tá cuidando disso lá. Então, essa durabilidade se deve também a eles, que abraçaram essa causa. E é muito legal ver a movimentação nos grupos, né? Quem que vai cuidar do som hoje? Eles fazem escala, é aquela coisa, eu não vou poder ir, quem vai no meu lugar? Gente, muito um ponto legal isso, né? Porque todo mundo acha que é simplesmente você pegar o microfone, cantar ou fazer a leitura, ou você pegar seu instrumento, plugar o cabo lá e vou tocar. Então hoje tem a escala da música, mas agora tem a escala da equipe da mídia, da equipe da transmissão, da equipe do som. Então envolveu muito mais pessoas, ver essa movimentação, o quanto eles aprenderam, o quanto estão levando isso para a vida. Isso né? é entender a realidade e a necessidade da comunidade paroquial. Né? Exatamente. Então, olha, eu fico feliz com o resultado, né? Que bom, a gente fica feliz também. Essa foi a forma que eu achei aí para conseguir levar esse aprendizado aí.
Com certeza. Mas o que você ia falar do microfone, Rafael? Não, deixa ele aqui por enquanto. Que É. Ele é pra depois. Eu já deixei ele aqui porque senão eu esqueço dele. Aí, Então tá bom. pra ajudar a lembrar. Acho que vamos ter alguns exercícios técnicos hoje. A gente vai praticar? Será? Provavelmente. Será um Porque spoiler esse microfone? Porque às vezes a gente tá na Santa Missa, a gente vê cada coisa, o pessoal começa, o Ministério de Música canta e a pessoa levanta o microfone e você fala, gente, Celine Dion. Quer começar por agora, já que a gente tá... Acho que sim, já é a deixa. Porque, ó, aqui o nosso amigo, o microfone, ele é um divisor de águas, né? Com certeza. Pro bem e pro mal. Porque tem gente que acaba meio que... E até é um exercício espiritual também. Porque tem gente que acha que isso aqui é uma arma para você fazer o mal pro irmão, quando na verdade é para você evangelizar, né? Muitas vezes é de ego, né? Usar com humildade. Usar com humildade. E usar também, né? Não ter falsa humildade, tem que usar. Você saber o seu lugar, Exato. você tem que entender quem é você, né? Mas também não pode passar, você não pode estar nem acima nem abaixo, é saber o seu lugar, basicamente. Uhum. Mas o primeiro exercício, gostaria que o Roberto... Porque ó, tem gente que fala aqui, eu vou ficar um pouquinho de lado para que as pessoas possam ver, tem gente que cola aqui, ó, quase já encostando o lábio no microfone. Tem gente que fala aqui, tem gente que fala aqui, tem gente que fala aqui embaixo. Vocês estão me ouvindo bem porque eu tô com outro microfone, tô com a lapela aqui. Não, mas ele não tá cambiado. Não, o seu. O meu? Fala de novo. Aqui? É mais ou menos essa sensação. Vocês estão me ouvindo pelo outro microfone. Mas essa... Pode voltar, Fábio. Mas essa é a sensação, acho que as pessoas têm. Roberto, por favor, eu vou passar para a sua... Posso fazer com isso? Pode, O pessoal à já vontade. aproveitar e ouvir na prática? Corta pra mim, Fábio. Ó, gente, vai fazer um barulho aí, hein? Eu vou desmontar o microfone da rádio, gente. Sai? Pode puxar. Que medo. Então, gente, assim, ó. Vou deitar um pouquinho aqui. Eu não estou aí. Ah, tô ali? Então. Tá. Ah, maravilha. Ah, é que eu tô olhando aqui, eu tenho que olhar lá. Desculpa aí, ó lá. Parece principiante, né? Vou Não, tirar essa fique em capinha paz. aqui. Pode. Quer... Não, pode Não, deixar, vai eu já deixar coloco de volta. Então, É beleza. assim, gente, esses microfones, eu acho que é o mais comum que a gente vê na igreja hoje. Esse tipo de microfone de mão, né, que a gente fala, né? Tanto sem fio, quanto com fio, né? Esses são microfones que a gente fala, são microfones de aproximação, microfone que você tem que falar perto dele, tá? Pra você entregar esse som que vocês estão ouvindo. Aí um som acho que deve estar saindo mais encorpado, um som mais definido, né? E sim, vamos aproveitar aqui a audição, a audiência, né? Ele tem um formato assim num raio de 360 graus em cima, de captação, né? Meio que no formato de um coração, por isso que chama de microfone cardioide, né? A gente chama também de microfone dinâmico, porque ele é um microfone que ele aguenta muita variação dinâmica. Por exemplo, pode ser uma pessoa que fala bem baixinho, uma pessoa que tem uma voz muito forte, né? Ou às vezes até utilizado para fazer captação de instrumentos percussivos, essas coisas. Então ele é um microfone que ele aguenta bastante pressão sonora, né? Então por isso que a gente chama de microfone dinâmico. Só que ele é um microfone de aproximação. Então se eu começar a falar longe dele, eu vou precisar lá na mesa de som aumentar o volume, né? E aí, se aumentar o volume, não sei se o Fábio vai fazer isso, mas começa a pegar muita ambiência, né? E na igreja, a gente tem um som que tá saindo na caixa de som, tá voltando até o nosso ouvido e vai começar a entrar com muita facilidade no microfone de novo. E aí vai começar a dar... Pode abaixar agora. E aí vai começar a dar microfonia. Então, por isso que é importante a gente usar corretamente o microfone para fazer as leituras, se for desse. Na nossa igreja, né, na igreja católica, usa muito aquele microfone fininho, né, na mesa da palavra, né? Aquele já é um pouco diferente, não pode falar tão perto, já tem que ser uma distância mais ou menos de uns 10 centímetros dele, né? Se falar muito perto, fica um som meio estranho, né? Mas esses microfones para cantar, para falar, né, para comunicação, eles são muito bons, bastante resistentes, né? Entregam um som muito fiel, bastante encorpado, né? Mas a gente tem que usar ele de maneira correta, né? Para falar, agora vem um lance muito interessante. Muitas vezes a gente está falando e tem palavras com P, com B, com T, tipo tua palavra. Quem quiser fazer um testezinho aí, ó, colocar a mão assim na frente aqui do nariz e falar tua palavra, vocês vão perceber que no tu sai um sopro. Palavra, sai um sopro também. Esse sopro, ele vai... Se a gente colocar muito na frente, vou tentar causar isso aqui. A gente colocar ele muito na frente aqui da boca, a gente fica nessas sílabas, a gente fica soprando o microfone. Então, para quem tá falando, é muito ruim que fica sendo aquele puff o tempo todo. É como eu né? fazer isso aqui, ó. Vou baixar aqui.
Isso, exatamente. Então o que a gente faz? Ao invés de ficar falando diretamente na frente da cápsula, né? Eu normalmente costumo orientar assim, ó. Não sei se vai pegar de perfil Tá. aí, né? Pega. De colocar aqui meio que no queixo. Porque daí esse vento dessas sílabas vai sair por cima da cápsula, não vai ficar soprando o microfone. Esse puff não é a mesa de som que vai resolver. O puff está acontecendo aqui, na cápsula. É um movimento brusco que está acontecendo na cápsula do microfone. Então a mesa não vai tirar isso. A gente até consegue disfarçar, cortando algumas frequências, mas não vai limar o problema, né? O problema está acontecendo aqui. Da importância de a gente saber usar o microfone. Isso porque a De maioria- instruir isso para as pessoas que nunca imaginou disso, por exemplo, né? Isso porque a maioria, dentro dessa Voltar cápsulazinha aqui, ó, pode voltar. Enquanto você volta, dentro aqui dessa cápsula, tem uma espuminha, mas não é suficiente, né, para cortar esse fluxo de ar, né? É. Aí, por exemplo, aqui na rádio, eu uso essa espuma aqui justamente para tentar cortar esse excesso de P, porque é mais prático. Eu tô aqui todo dia, eu percebo, mas tem gente, o convidado, às vezes o convidado só vem falar daquilo que lhe é necessário, né? Então ele não vai ter o cuidado, muitas vezes, de estar aqui. Se ele é um palestrante, se ele acaba vivendo mais com isso, no dia a dia ele vai perceber. Mas se a pessoa está ocasionalmente ali, alguém que vem rezar aqui, não vai entender, fala, o que eu faço? É aqui, tá ligado, não tá, tá esse aqui não ligado. tem a chavinha, tem microfone que tem. Então, Nossa, cara, esses microfones sem fio na igreja, né? Às É. vezes o pessoal põe lá o microfone e quem, tipo, deixou ligado na primeira leitura, né? Na segunda leitura, a pessoa vai lá e aperta o botão achando que é pra ligar e desliga o microfone. Uhum. Daí fica todo mundo com cara de paisagem, assim, né? Ninguém ouviu o que a pessoa falou. O técnico desesperado, e agora o que eu Que faço? aconteceu? quem que corre lá? Ai, Gente, daí a importância do treinamento, né? Para a equipe litúrgica, para quem tá lidando com os microfones, porque são N marcas diferentes, modelos, né? Então precisa se familiarizar. Eu acho que. Agora eu vou puxar a orelha de novo, o pessoal vai ficar bravo comigo. Para a equipe litúrgica, né? Poxa vida, eu estou responsável por fazer a leitura, né? Então eu tenho que, mais do que me preocupar, além de me preocupar com o essencial, que é a correta pronúncia da palavra, a leitura correta, mas, poxa, faz parte também você aprender a usar corretamente o microfone. Porque a comunicação daquilo que você vai fazer com o povo, com a igreja, vai ser o microfone. Então, se não souber usar direito, né, você pode atrapalhar aquele momento, né? Olha aí, Com puxando a orelha de novo. Não, é verdade. É verdade. E é E é nossa verdade, vivência. E a gente precisa também entender que precisa de maturidade para ter esse senso, né? Porque muitas Sim. vezes as pessoas falam: ah, não, mas a gente não faz por mal. A gente sabe que não é por mal. Por isso que estamos aqui partilhando conhecimento e dando acessibilidade, né? Porque, por exemplo, no caso de quem tem a possibilidade de estudar, trabalhar com, se especializar, né? A gente aprende isso na faculdade, né, Rafa? Sim. A gente acaba aprendendo isso na faculdade. A gente às vezes esquece, mas aprende. Mas para você que está no dia a dia, que atua no seu ministério, que não tem uma especialização, é bom, né, a gente buscar. Mas também a gente precisa buscar. Nem sempre vai cair maravilhosamente no nosso colo. Com o Roberto aqui, né, dessa graça da presença dele e da partilha. Então tem que buscar. Né? E como o Rafael disse, o Roberto está partilhando com a gente, você vai percebendo e aí você vai organizando e você vai fazendo de uma forma que fique funcional. Exatamente. Falando humanamente, né? Precisa ser funcional. Se não tá com a finalidade dele, então não precisa. Né? Olha, é um desafio grande, né? Inclusive nessa questão que a gente comentou, né, da aceitação, como é que é, né, como é que chega, né? Muitas vezes nesses problemas que acontecem com o som, sempre tem um apontamento, né? Ah, o som não é bom. Ah, fulano mexeu. Ai, Quando o que fulano mais mexe. acontece? Chegou uma época, hoje eu não tenho falado muito disso, mas chegou uma época que eu comecei a perceber, e isso é triste. Não vai chorar, tá? Roberto zoou da minha cara. Não, brincadeira, gente. Não, mas você vai entender. Porque chegou uma época que eu comecei a perceber que o som era motivo até de discórdia. E como? Né? Eu não sei se o pessoal que tá participando aí... deixa eu aproveitar também, deixar um abraço pra todo mundo que tá aí, né? Olha aí a galerinha mandando aí mensagens, né? Ai, que bom, posso com mandar? certeza, Né? Roberto. Mandar uma mensagem pra minha, um alô aqui pra minha esposa. Como é eu o vou nome da assistir. esposa? É a Adriana. Adriana, um beijo, Adriana. Acordou cedo, acordei ela cedo, né? Pra poder vir pra cá. Ai, tadinha. Mulheres têm que dormir mais, gente. Fica O a pessoal dica. do trabalho dela também tá aqui, o pessoal lá do Freitas, Ai, que né? legal. Show, um abraço pra você, pra todo mundo aí. Obrigado aí pela audiência, aí vocês estarem
estarem aí interagindo aqui com a gente, viu? Deus abençoe, né? Amém. E todo mundo que tá aí também, né? Ligadinho aí na live e também no aplicativo, na rádio, né? No Facebook também, né? Deixar um abraço pra vocês, viu, gente? Deus abençoe. Já vamos aproveitar, Bora. deixa, já tem o pessoal aí, Ah, a tem. gente já Tem manda um gente abraço chegando para por todo aqui, ó. mundo, ninguém se sente desamparado, esquecido. A Dani Freitas com a gente aqui, ó. Esse é fera. Se as pessoas soubessem da verdadeira importância Olha de transmitir com perfeição a palavra de Deus, Meu ela colocou Deus. reticências aqui. A Aline Sá. Bom dia, família RCO. Bom dia. Ao convidado, Roberto. Bom dia. O tema de hoje é muito importante e ela complementou agora há pouco. Tem muita dificuldade na hora que vou fazer leituras. Queria saber a posição certa do microfone. Tá aí, Aline. respondemos. Aí, ó, tá vendo? Que bênção. A Camila Santana também com a gente. Tem um povo fiel aqui com a gente, viu, Roberto? Com certeza. Maravilha. Que ajuda a sustentar essa nossa missão. Ela manda o seu bom dia, RCO, Rafael, Érica. Excelente semana repleta de amor para você também, Camila. Carla Fogliene, bom dia, Bom povo dia, de Deus. Loura. O áudio faz toda a diferença na atenção das pessoas. Áudio ruim gera dispersão e desinteresse. As pessoas estão na missa, mas não estão quando isso acontece. Aí eu vou fazer meu Deus, fugiu a palavra, mas eu vou falar que Carla Fogliene é a voz da TV Século XXI. Minha amiga, um beijo Olha. para você. Tá aí, tá vendo? Muito bem. Eu acho que matamos essa questão da importância, né, Com certeza. no áudio. Até porque eu acho que, apesar de sermos leigos, a gente consegue ter essa percepção, né? Porque Deus não nos fez de qualquer jeito. Então ele não quer que a gente aceite qualquer coisa. Levando um pouco assim pro lado do ministerial mesmo, né? Agora falando da parte, por exemplo, da equipe de música, né? O Sim. quanto o sistema de som muitas vezes acaba atrapalhando as equipes, né? Porque nas igrejas, assim, acho que num número grande, muitas vezes, a equipe de salmistas, ela é composta por muita gente. Né? São vários grupos, às vezes, né, que tocam nas paróquias. A paróquia Cristo Rei mesmo, lá de Salto, se eu não me engano, quando eu instalei o sistema de som, tinha 17 equipes de Nossa. salmistas. Pensa nisso. É música, Meu hein? Deus. Pois é, não é, gente, para dedéu. Então, assim, o quanto um sistema de som mal projetado, mal discernido, mal dimensionado, mal instalado, né, sem pensar nas práticas de utilização, acaba atrapalhando negativamente na missão daquelas pessoas também, né? Sim. Eu puxei a orelha de todo mundo aqui, mas eu tenho que lembrar disso também, né? E aí os músicos tentam resolver das suas formas próprias ali, que às vezes acaba atrapalhando, né? Traz lá sua caixa, seu amplificador, enfim, aí começa a virar uma soma lá que não fica agradável no resultado. Né? E a mesma coisa, até a Carla, né, que mandou mensagem Isso. aqui falando sobre essa questão, acho que da liturgia, é isso? Das leituras, o microfone, quem que pediu? A Aline, Aline. que tem dificuldade de fazer leitura. Dificuldade, né? Então, quanto por exemplo, um microfone ruim, ou a falta de informação também, mas um sistema de som ali que não está servindo muito bem, acaba atrapalhando também essas pessoas, né? Às vezes as pessoas têm medo do microfone por causa dos problemas que acontecem. Da verdade. microfonia, a pessoa, né, fica toda travada ali para conseguir fazer uma leitura, por exemplo, porque não mexe nisso no microfone, não faz isso, não faz aquilo, né? Ao invés de aproximá-la do da intimidade com o microfone, né? Com certeza. Então o medo faz isso também, a gente percebe muito isso nas pessoas. E o que eu tenho percebido também, né, até nas equipes de salmistas, parece que um pouco de barreira, não de modo geral, né, mas de avançar em águas mais profundas. Tem medo de fazer melhor, né? Ou de usar um instrumento ali diferente, ou de ligar de certa forma. Tem gente que não quer... Gente, por que pareça, no atual século, tem gente que não quer ligar um instrumento no som. Olha que coisa assim, sei lá, não sei se é um medo, se é um trauma, não sei o que é. Não sei se é vergonha de tocar, não sei. Mas acontece isso, né? Então, devagarzinho a gente tem que... Né, tem que ir dosando não, mas é assim, olha o resultado, olha, faz isso, né? E vamos pensar na qualidade agora, vamos se colocar num som de excelência, vamos falar assim, numa igreja, né? Uhum. Como é bom, né? A gente tem um som assim envolvente. Eu até falo que o som, ele acolhe também, é uma forma de acolher. A gente vai na igreja, a igreja tá limpa, tá organizada, climatizada, enfim, né? Mas se o som estiver ruim, a gente atrapalha o restante, né? Então ele tem que fazer parte, acho que, da acolhida, né? Um som não alto demais, né? Mas também não baixo demais, sem ruídos, né? Sem microfonias, né? E aí envolve posturas também, os treinamentos mexem um pouco com isso. Gente, por exemplo, que chega muitos 5 minutos para começar a missa,
E tá lá passando som, e tá fazendo barulho, e tá pegando o salmo, e tá não sei o quê. Né? Então as pessoas estão chegando na igreja e estão querendo ali ficar em silêncio, né? Mas tem tanto ruído às vezes, né? E tá testando o Às som. vezes mais do que lá fora, né? No mundo. E bate geral. no microfone, né? Pra testar. O famoso Gente. ei. som. Esse é um clássico. Então, Aí você em oração, você fala, Jesus, eu só queria conversar com o senhor, mas tem um monte de gente aqui atrapalhando. às vezes eu passo assim, eu paro assim e penso, meu Deus, quanto problema. Ô, Roberto, eu falando agora um pouco de ego, e você trazendo músicos, lógico, não Polêmico aí. polêmico, Ó. vamos pra Vai cima. dar um corte bom isso daí. E rufem os tambores. E não Ainda envolve bem só que eu não música. canto na igreja. Não envolve só música, mas também envolve leitor, envolve, né, a questão do próprio microfone. O cara que trabalha com som, principalmente se é o técnico operando ali e está controlando durante todo o evento, uma missa, um encontro, enfim. Tem aquele famoso, eu não estou me ouvindo. Imagina, isso acontece na sua paróquia, não? Imagina. Não. Né? Qual paróquia que não acontece, né? Eu acho que essa é a pergunta. Como você lida? Porque tem o gênio da pessoa, você tem que saber o seu limite, mas você também precisa colocar o limite que a pessoa precisa entender. Que, olha, não consigo aumentar isso demais, senão vai ficar ruim para você, vai ficar ruim para todo mundo. Olha, é uma pergunta muito importante, ela é muito recorrente, na verdade não é uma pergunta, mas essa expressão, eu não tô me ouvindo, isso é muito recorrente, né? Só que esse resultado, é um resultado isso, eu não estou me ouvindo é um resultado de uma consequência. E eu procuro levar com a informação. E muitas vezes a informação ela é complexa, não dá para trazer ela ali na hora, no momento. Então eu procuro ter um tempo depois com essa pessoa para explicar melhor, né? Por isso que eu sempre incentivo para o treinamento. E também cobro um pouco das pessoas esse interesse. Ó, se quer resolver o problema com som, não é só a igreja comprar um som novo. Os músicos têm que passar por um treinamento presencial, Sim. os técnicos, etc. Então é um conjunto de passos ali que tem que acontecer, né? Mas esse não tô me ouvindo, ele está associado a alguns fatores, né? Por exemplo, vamos falar de voz aqui, fazer até um exemplo prático aqui, da parte dos cantores, por exemplo, né? Digamos que todos estejam com o volume ajustados, tudo certinho, as diferenças de amplitude, eu tenho uma potência vocal, você tem outra, e então a gente corrige essas diferenças e entrega o volume exatamente igual de nós três, tá? Na hora que a gente está executando, cantando uma música, se eu estiver cantando junto com você, Rafa, bem provavelmente a gente vai estar no mesmo tom. Então, o que nós estamos ouvindo e as pessoas também, não é mais só a minha voz e só a sua voz. É o meu timbre mais o seu timbre, dentro de um mesmo espectro de frequência. Então formou um novo timbre, entendeu? Rafa Roberto agora, não é mais só o Rafa ou só o Roberto. Quando for só o Rafa cantando sozinho, a gente vai entender que é ele. Sim. Quando for só o Roberto, as pessoas vão entender que sou eu. Mas quando a gente cantar junto, a gente em muitos momentos, 99% da música, do tempo que a gente vai cantando junto, na mesma linha de tônica, a gente vai estar assim, nossa, qual que é a voz do Roberto, qual que é a voz do Rafa? Porque acontece uma soma que a gente chama de harmônicos, e é nesse momento que eu ou você vão falar assim, nossa, não tô me ouvindo. Mas é óbvio, né? Que não é só mais a minha voz, é a minha mais a sua, e para você também, é a sua mais a minha. Entende? Então o pessoal acha que, para corrigir isso, a gente tem que aumentar o volume, o meu ou o seu, né? Só que aumenta um pouco o volume da minha voz, aí daqui a pouco sim, ó, não tô ouvindo a minha voz agora, né? O Rafa pede para subir. E daqui a pouco sou eu, e na mesa tem um teto, tem um limite. Entende? Para aumentar esse som, né? E o nosso ouvido também tem um limite. E da Assembleia também. Entende? Então, é mais a falta de informação, de compreender isso. E aí entra habilidades para fazer divisão vocal. Será que eu preciso o tempo todo cantar na mesma linha de tônica que você? Fazendo Exato. a A mesma coisa? Exato. Entendeu? Vai ter momentos que fica legal a gente fazer um coro vocal na mesma linha de tônica. Mas a gente não pode abrir mais voz. Entende? Então, falta muito isso nas igrejas. Falta essa criatividade e parar para analisar mesmo a música agora em si, não letra, não melodia, mas analisar o resultado sonoro dela, quando a gente está somando as coisas, os instrumentos e tal. Às vezes o pessoal agora, por exemplo, violão.
Mesma coisa, não tô ouvindo o meu violão, mas tem 2, 3 violões tocando ao mesmo tempo e fazendo a mesma coisa. Não tem como, é uma soma de violão e começa a acontecer um micro atraso entre um e outro na execução, que deixa a dinâmica do acompanhamento da base da música, do violão ali, totalmente bagunçada. A música fica mal definida. Consequência, um resultado sonoro meio bagunçado. Parece que o som é que tá ruim. Mas a maneira de montar a música, a maneira de tocar, que deixou o som com aquela textura meio estranha, meio bagunçada, né? Então, um faz a base, o outro pode fazer uma base numa harmônica para cima, o outro vai fazer só um dedilhado ali, complementando os finais ali dos acordes, né, do compasso. Então, isso forma uma outra textura, uma música nova, vamos falar assim, muito mais gostosa de ouvir, mais entendível, mais acolhedora, né? Então, esse Não Tô Me Ouvindo, ele tá muito atrelado a isso. Claro que também tá atrelado a outras questões de som também, né? Mas a gente só consegue explicar de um jeito mais prático ouvindo na parte do áudio, né? Tá? Não daria para explicar aqui, mas na grande maioria, se a gente começar... Não sei se já ouviram falar, eu acho que até alguém que tá aí podendo acompanhar a gente, talvez já tenha passado por essa situação. Nossa, quando o ministério tal vem tocar, o som é maravilhoso. Não sei se vocês já perceberam isso. Que tem músicos que chegam com essa preparação na hora de montar a música, que cada um entrega as coisas tão definidas que praticamente você não tem que fazer muita coisa no som. Entende? Então ele não cria essa baguncinha que a gente chama ali nessa soma, né? Então, olha só, e sem falar de som, tá? É só na maneira de tocar, na maneira de cantar, de separar as vozes, você já entrega uma definição musical sonora muito melhor. Então, é uma soma. Muitas vezes também passa por se entender o próximo, né? Na organização musical, por exemplo. Eu, por exemplo, vou cantar com você, mas eu preciso me cantar ouvindo também a sua voz. Porque se eu vou fazer divisão vocal com você, como que eu posso cantar com a sua voz mais baixa que a minha? Entendeu? Não faz muito sentido, né? Não. Aqueles microsegundos, né? De cada frase, isso, ou de cada batida no instrumento e tudo mais. Mas a questão que eu até ia dizendo, de você saber se posicionar, né? Que você falou, eu tenho uma batida. Então, muitas vezes falar, quem que você reconhecer às vezes, se o Roberto toca melhor violão do que eu, o que eu posso fazer para ajudar o Roberto, para tornar o que o Roberto está fazendo bonito? E não soma, querer competir. Competir, né? Exatamente. Não é uma competição, né? Ali, né? É uma soma, né? Todo mundo tem que virar né? Para uma única finalidade, né? Gente, faz um corte disso que eu já tenho pessoas para mandar isso pra mim. Olha. Maravilha. É um tema, porque assim, toda paróquia, a gente acaba lidando com isso. Mas a gente também precisa, muitas vezes, dar um banho de água fria na gente mesmo. Com certeza. Entender a nossa importância e a nossa falta de importância também, né? A nossa irrelevância. Porque é só por meio, né? Uhum. E, gente, assim, olha só, eu acho que vocês estão entendendo o quanto está sendo bom esse encontro hoje, eu acredito. Essa partilha, né? Uhum. Essa oportunidade. Sabe por quê? Eu lido muito com os padres, né? Que vão me chamar para fazer o serviço nas paróquias e tal, ou não, né? Mas o que eu vejo, assim, eles não têm acesso a esse conteúdo, a esse nível de informação. O padre tem uma vida muito corrida, né? Muitos compromissos, né? Então, o que eu percebo é que eles não têm muito tempo, assim, para parar, para entender essa parte da explicação, por exemplo. Para entender, mas por que esse problema tá acontecendo? Por que o som nunca dá certo? Por que, né? Tem paróquias que eu vou, que tem aquela regrinha, conta aí nos comentários, gente, se na sua paróquia é assim. O som é trancado, ninguém mexe. Você riu por quê, Fábio? Não dê nomes, hein, gente? Na minha paróquia é assim, só fala isso. Por que será, né? E isso não é uma solução eficaz, né? Não. Porque a mesa de som, ela não vai aumentar o volume sozinho, se precisar aumentar ou se precisar baixar. A mesa de som não vai saber que hora que é a soma vocal, a hora que é o solo de fulano, ciclano. Ela não vai saber nada disso. Que é um violão X, Y, Z que ligou. Ela não vai saber disso. E não é simplesmente você chegar lá na extensão, liga na tomada e pá, ligou. Ligou e, né? E deixa. Então, seja, esse tipo de investimento, sim, é um desperdício da graça da providência, né? Porque você não aproveita todos os recursos técnicos que estão ali, disponíveis, né? Que poderiam ser utilizados em favor de uma qualidade sonora melhor, né? Mais envolvente, mais definida, uma durabilidade maior também.
Pois é, gente. E quando a gente fala, e mandar pra isso, não é só cutucando o irmãozinho. Tá certo que a nossa humanidade é falha, mas enfim, é pra melhora, tá, pessoal? Entendam aí. Todo mundo quer o bem. Eu fico Todo tentando mundo achar quer o bem. formas de deixar isso mais prático Sim. e trazer isso de maneira mais acessível pra levar. Daí eu vou começar a sair distribuindo pros padres. Ó, padre, isso aqui é pra você. verdade. Aula de som pro padre. Boa. Muito legal. Roberto, conta pra gente, então, na prática, eu tô na minha paróquia e aí eu sou responsável, né? Ou então eu tenho algum trabalho que me traz a responsabilidade pro som da minha paróquia. O que é o mínimo que eu preciso ter enquanto paróquia para conseguir atender dignamente? No que de Em relação a equipamentos, de equipamento, estruturas, isso, né? estruturação do som mesmo. Olha, então, assim, as nossas igrejas, ela tem, assim, tamanhos muito variados, né? Então a gente não consegue ter uma padronização, assim, de quanto vai de caixa de som, né? Não, mas hoje eu tenho, a gente já sabe uma linha de equipamentos que visando custo versus benefícios, né? Pensando em durabilidade, qualidade e resultado, né? A gente sempre coloca isso na balança. Onde a gente tem caixas de som específicas. Hoje um segredo, assim, para resumir, não é ter muitas caixas de som na igreja, mas ter caixas de som eficientes. Hoje tem caixas de som que você consegue entregar o mesmo nível de pressão sonora ao longo de um percurso por 20 metros. Então quem está na frente da caixa e quem está a 20 metros dela tem o mesmo nível de volume. E isso é muito bom, porque quanto menos caixa a gente tem, menos pontos de reverberação acústica a gente vai ter na igreja. Nas nossas igrejas a gente tem muitas igrejas altas, né, grandes, aquele eco, né, que o pessoal chama, naquela reverberação. Se fala um A e ele sai A, né? Então, tipo, imagina... E se tem mais caixa a gente espalhada pela igreja, exatamente. acaba, se mal trabalhado, é um problema. Exatamente. Então eu até falo que a gente não pode provocar a acústica do ambiente. Porque depois que a gente provocou a acústica do ambiente, você não tem mais o que fazer. Não tá mais na sua mão. Tá na reverberação acústica predial. Só se houver um tratamento acústico, que não é barato, é muito caro, né? Então, antes de a gente fazer um tratamento acústico, a gente parte para caixas de som corretas, no lugar certo, e com esse rendimento, né? Que diminua a quantia de caixas para a gente ter uma cobertura mais linear, menos provocação da acústica. Então, esse seria assim, um foco falando de caixas de som. Depois, caixas de som que respondam todo o espectro de áudio, né? Nós, humanos, ouvimos de 20 Hz a 20.000 Hz, ali falando em números, né? O pessoal não precisa entender isso não, tá? Mas em números seria isso. Mas a grande maioria das caixas responde de 100, 125, 150 para cima. Dali para baixo, não. Então, dali para baixo tem caixas de som específicas, que são famosos subwoofers, né? Que a gente chama, para responder esse restante, para que a textura sonora das vozes, dos instrumentos, saia realmente como ela é, né? Aí a gente precisa também, eu vejo muita igreja que está assim, mesa, amplificador e caixa. Não tem um tratamento desse áudio, né? Que é através de um gerenciador de áudio. Então toda igreja precisa ter no seu sistema um gerenciador de áudio bom, tá? Não é gerenciador comum, tem que ser um gerenciador bom, ideal, para a gente fazer todos os ajustes para esse sistema funcionar, para a caixa funcionar da maneira correta naquele ambiente. No gerenciador a gente consegue considerar as reflexões acústicas. E aí a gente vai ajustar a caixa, o resultado da caixa de som, já meio que para desviar dos problemas acústicos, entre aspas, ali, explicando de maneira mais simples para o pessoal entender. Com certeza. Né? Mesa de som, ela precisa atender toda a quantia de canais que você vai ligar. Por exemplo, vamos pensar numa missa festiva, uma missa solene, que normalmente às vezes junta equipes. Quantos microfones você vai ligar? Contando lá desde o presbitério, a área dos músicos. Quantos instrumentos eles vão ligar? Quantos canais esses instrumentos vão precisar para serem ligados na mesa de som? Então ela tem que considerar tudo isso. E também a mesa de som ela tem que considerar a quantidade de saídas. Então a gente precisa, por exemplo, tem lá o som principal para a assembleia. Normalmente são 2 saídas para fazer um som estéreo mais envolvente. Depois a gente precisa de um retorno, por exemplo, para o presbitério. Então a gente precisa de uma saída a mais para o presbitério. A gente precisa ter uma saída de retorno para os vocalistas. A gente precisa ter uma saída individual da mesa para fazer mixagens individuais para cada músico instrumentista. Né? É comum chegar nas igrejas e só tem 2 caixinhas de retorno lá para atender todo mundo. Só que o violonista precisa ouvir o violão mais alto que o outro violão. O tecladista precisa ouvir o teclado dele mais alto que o outro violão. O baixista, mesma coisa. Então como é que você vai separar isso em 2 caixas? Não tem como, né? Então você precisa ter vias separadas, né? Não colocar muito mais caixas de som. Hoje a gente está usando muito fone de ouvido nas igrejas para os músicos, porque isso diminui muito a provocação da reverberação acústica. Quanto mais som...
piora a definição. Agora, quando a gente diminui a quantia de caixas, a gente proporciona que a assembleia ouça tudo apenas pelas caixas, ou seja, tudo dentro de uma mixagem, dentro de um controle, né? Ou seja, aí o som fica espetacular assim dentro da igreja. Isso né? passa pela ciência, né, Roberto? Porque Exato. da mesma forma que você tem um som posicionado aqui no presbitério, por isso tem um retorno para o presbitério, lá no fundo da igreja a frequência ela chega num outro tempo. Um outro Ou tempo, seja, da onda sonora, exatamente. por isso que as pessoas acabam, nossa, mas por que aqui tá falando, tá meio ecoado? É justamente pela... Assim, quando acontece essa duplicidade que a gente chama do som, a gente chama de delay, né? Ou repetição, né? Às vezes acontece assim, o pessoal lá na porta de entrada da igreja coloca uma caixa de som lá, ou lá pro fundo da igreja, do meio pra frente, e não ajusta esse tempo de delay. Então quem tá perto da caixa que tá lá atrás, vai ouvir o som saindo por primeiro ali, e depois vai ouvir a sobra da caixa que tá vindo lá da frente, porque ele vai reverberar, vai ecoar e vai chegar uma parte das ondas, das frequências, vai chegar no ouvido dessa pessoa de novo. Só que da mesma informação, de maneira atrasada, porque fisicamente estão com distâncias diferentes, né? Uma tá lá, sei lá, 5 metros, 1 metro, 2 metros, e a outra tá a 20, 30 metros, dependendo do tamanho da igreja, de distância. Então a mesma informação saiu e chega em tempos diferentes. Então normalmente a gente programa as caixas do fundo da igreja, as caixas de trás, né, ou as caixas da porta de entrada da igreja, para aguardar essa reverberação acústica que vem lá da frente chegar até ela, daí que a gente libera esse áudio lá no gerenciador de áudio, daí o gerenciador, né, para que a informação passe apenas uma única vez pelo ouvido da pessoa para quem está atrás dessa caixa, depois dessa caixa, né. Então a gente causa definição com esses ajustes. Então é tudo muito física, matemática, muita ciência nisso, né, na prática ali. Mesa de som suficiente para as entradas e saídas. Gerenciador de áudio precisa. Caixas de som que diminuam a quantia e aumente o rendimento, né? Com esse sistema mais completo, né? É o que a gente precisa. E o que eu indico, assim, para retorno para os músicos é fone de ouvido, gente. Tá? Tem gente que não gosta, tem gente que torce o nariz, mas não adianta. É a melhor solução realmente para definição. Pense que no fone, além dele ser mais barato, para a igreja, você vai ter a oportunidade de ter uma mixagem do jeito que você prefere, entende? Sem atrapalhar ninguém, né? Então acaba... Aí tem gente que fala assim, mas eu quero ouvir a assembleia, mas os microfones vão captar essa ambiência, ou a gente pode pôr microfones para a ambiência para mandar para o seu fone também, né? Então tudo isso é ajustável, é personalizável, né? Acho que esse é um caminho assim de norte, vamos falar assim. Aí depois quantas caixas são... quantos fones precisa, né? Os equipamentos. Aí é uma coisa muito assim particular de cada personalização, de cada paróquia, né? De cada igreja. Legal. Instalação também, viu? Influencia demais. Instalação elétrica influencia diretamente. Então, é que quando eu vou montar os projetos, eu faço questão de montar um projeto elétrico. Então, eu que instalo toda a distribuição elétrica do sistema, porque normalmente não dá para falar com o eletricista, ele não vai entender as questões do áudio ali na elétrica. Então é mais fácil a gente montar e instalar tudo, porque daí a gente consegue garantir que tudo vai estar dentro do que precisa ser realmente. Facilita assim nessa... É duro você colocar pessoas no meio, você tem que ficar explicando, aí se não dá certo, você tem que ficar resolvendo, né? Ou você tem que ficar conferindo, já vai e faz, já resolve. Entendi. E aí, Roberto, conta pra gente também a questão do microfone, a gente já deu uma explicação, né, de uso, mas para cada rito da Santa Missa, né, que eu preciso do uso do microfone, você tem indicações de quais sejam os mais adequados? Os melhores? Uhum. Vamos lá, eu acho que assim, hoje se acostumou, por exemplo, nas leituras, né, ali no ambão da palavra, utilizar aquele microfone fininho, né, a gente chama de microfone gooseneck, ou microfone girafa, né, é um microfone bom para igreja. Hoje tem várias marcas, preços acessíveis, inclusive, né, inclusive sem fio também, que ajuda muito nessa questão de estrutura na igreja, né, então, se pudesse sem fio é melhor, né. É um microfone muito bom, esses microfones. Claro que dependendo da marca, um vai ser melhor que o outro ali. Sim. Mas a pessoa não tem que ficar segurando, né? Por isso que eu acho que ele é mais interessante. A pessoa tá ali já fica tensa na hora de fazer a leitura, né? É verdade. Então é um microfone que acho que vai ajudar bastante. A pessoa não precisa ficar muito perto dele, é só posicionar ele na direção da boca. Se ele tiver 10, 15 centímetros, 20 centímetros, ele vai conseguir captar bem a voz da pessoa. Você vai conseguir entregar a voz dessa pessoa para todo mundo ouvir. Esse microfone de mão, só que daí depende das pessoas terem essa habilidade, acho que a comunidade também acostuma, né? É um hábito, né? O pessoal acaba se acostumando, mas esse aqui também seria excelente. Com ou sem fio,
né? Tem os padres que gostam do microfone headset, né? Então, esses headset, gente, tem uns bons que não são tão caros, né? Mas tem um que é aquele da cor da pele, sabe? Aquele fininho. O pessoal, né, gosta porque é mais discreto. Meu Deus, aquele microfone, dependendo do modelo, e na grande maioria, eles são omnidirecionais. Ou seja, ele capta um áudio no raio de 360 graus. E ele fica posicionado mais ou menos para frente aqui, né? Alguns sim, outros não, tá? Mas o que acontece? Acho que o pessoal que tem esse tipo de microfone tem muita dificuldade de conseguir, sabe, uma voz acoplada, aquela voz definida, aquela voz cheia. Você não consegue isso com aquele microfone, porque se você aumentar o volume, microfonia na certa. Ele é muito sensível, ele está captando um áudio num raio de 360 graus, ou seja, o som que está saindo lá do retorno do presbitério, que está chegando no ouvido do padre, está entrando facilmente de novo no microfone. Então isso vai gerar realimentação, microfonia. Aí tem outros microfoninhos, eu não vou falar a marca aqui, que a gente não pode fazer propaganda, mas ele é na cor preta, assim, mais robusto, né? Mas é uma marca conhecida também. Pode falar a marca. Pode? Então da Shure, vamos lá. PGA 31, pronto. É o modelo do microfone. A mesma marca desse daí, ó. Esse aqui também é um Shure, né? Então o PGA 31, o headset, ele é preto. Ele entrega um som muito parecido com esse. E ele é direcional. Ou seja, você consegue um som muito acoplado, né? Com muita definição, né? Sem distorção. Ele tem uma proteção anti-puff muito boa, né? Então, eu recomendo esse microfone. E o microfone em si, ele custa na faixa de R$600. Você só precisa ter um sistema sem fio da Shure, qualquer sisteminha sem fio, com esses booty packzinho, né? Se já tiver de lapela, alguma coisa assim, ou aquele próprio da cor da pele lá, tirar um e colocar o outro, se for da Shure, né? Porque tem uma pinagem diferente lá. Então é um microfone que eu recomendo bastante para os padres que querem ficar com as mãos livres, principalmente no momento da Eucaristia, né? Ele não precisa de ninguém ficar segurando o microfone lá para ele, né? E tem algumas igrejas, não são todas, né? Que têm aceitado a utilização do microfone gooseneck sem fio no altar. Que tem agora já me pega um pouco nessa questão, não sei se vocês vão saber, mas o padre aqui é a pessoa mais certa de falar isso para nós. Uns falam assim, ó, não pode pôr nada em cima da mesa do altar que não faça parte ali da liturgia, ali no altar, né? Então, pôr um microfone ali já seria algo fora. Mas tem paróquia que usa, né, esse microfone em cima do altar e vai muito bem que o padre fica com as mãos livres e dá tudo certo, não atrapalha. E tem paróquia que os padres preferem um microfone headset. Vantagem de um e outro. Às vezes o padre vai tossir e o microfone tá ali. E ele não consegue pôr a mão lá pra desligar um microfone, né? E às vezes o operador não tá atento naquele momento. Às vezes o padre precisa falar com o acólito, falar com alguém, né? Então tirar o microfone não dá. Então o headset ele é meio ruim por conta disso. Tem padres que já tem mais habilidades, né? Já deixa o booty pack num esqueminha que ele consegue pôr a mão ali e desligar o microfone para quando ele precisar falar alguma coisa, tossir, enfim, né? Ou combinar melhor com o operador de áudio, né? O momento que o padre vai falar só nesse momento, então vou abrir o microfone dele só no momento que ele vai falar. Né? Então tente ficar nesse intervalo, essa interação, da importância de ter alguém operando o som também na igreja, né? Sim. Que é uma dificuldade tremenda. Não, exatamente. Respondi a pergunta? Respondeu a pergunta, eu tô até são pensando. São os 3 mais utilizados. 3 modelos mais utilizados aí que dá muito certo. Coral, não sei se é comum por aqui, mas lá na diocese lá de Jundiaí, tem o coral diocesano também, e eles percorrem algumas paróquias, né? Então, um microfone para coral, gente, depende muito da situação, né? Você só usa aquele microfone penduradinho, né? Eu tô lembrando da Nega Lu, falando do Convocação. Um beijo, nega. Que ela fala que é o desespero, é um evento que a gente tem aqui em Osasco, e ela falando do coral, enfim, que eu acho que o nível de exigência deve ser muito maior, né? É um lugar aberto, é uma concha, né? Então, enfim. Então tem N situações, porque aqueles microfones ficam aéreo, né? Ele capta muita ambiência. Né? Outro dia, eu já peguei várias vezes isso, na verdade, de ter que sonorizar, captar o áudio de um coral na igreja, só que os microfones estão de frente com uma caixa de som. Como que isso vai dar certo? Esquece. Entende? Então a gente tem que usar outros meios, usar esse tipo de microfone, mais microfones, tipo um desse para cada 3 pessoas. Aí vai dar muito mais certo, porque esse microfone é muito mais difícil da microfonia do que aquele microfone que o pessoal chama microfone de coral. Que na verdade não é um microfone específico para coral. Ele é para captar uma ambiência, né? Mas se você tem caixa de som voltada para ele, não vai dar certo nunca. Tá? Então, cada situação daí aí já começa a complicar um pouco mais, mas ela tem que ser estudada, né? Para ver o que realmente vai funcionar. Mas assim, de base é isso. Microfone sem fio ou com fio de mão, para as leituras, canto,
né? Pro próprio padre, tem padre que gosta do microfone de mão. Ou esse microfone headset PGA 31 da Shure é excelente, né? Microfone de lapela jamais. E o microfone Gooseneck, que é o girafinha lá na mesa do Mundo da Palavra, também tá indo muito bem. Legal. Então, ó, pessoal, anotem aí. Olha aí. Já a vão receita falando pro do bolo. pessoal, pro ministério, pra sua pastoral, pro seu paro. Ô, paro com meu amigo, vem cá, vamos conversar. A gente precisa dar uma olhadinha nisso. E o que jamais fazer, Roberto? Ó, eu não sei como começar, mas o que a gente tem que parar? Excelente Porque parar pergunta. a gente consegue. Tem muitas coisas que a gente não deve fazer, né? Principalmente na hora de ligar as coisas, né? Tem uma maneira certa para ligar as coisas, não é de qualquer jeito, tem que seguir um padrão. Acho que não dá para passar tudo aqui. Sim. Mas, por exemplo, eu vejo algumas igrejas que o pessoal utiliza a bateria acústica aberta. Gente, eu gosto muito do som da bateria acústica, mas ela aberta dentro da igreja não vai dar certo nunca. Você pode ter o melhor sistema de som, sério. Você pode ter o melhor sistema de som. A igreja pode investir fortunas. Mas se você provocar a acústica, a melhor bateria você pode ter. Mas se você provocar essa acústica, você vai quebrar a mixagem. Você não vai conseguir trazer essa definição sonora. Então, se for bateria acústica, é dentro de uma cabine fechada. E aí tem igreja que não dá pra pôr, porque mexe muito com estética, o lugar que tá, né? Então tem que pensar direitinho. E aí, nesse caso, parte pra eletrônica. Eletrônica profissional, tem hoje eletrônicas que têm as funções de tocabilidade muito parecidas com... E o som até com mais funções do que uma bateria acústica, né? Então, nunca usar bateria acústica. Acho que na maioria das igrejas, bateria acústica aberta não vai dar certo. Vai trazer muita dificuldade para definição sonora. Ou o som sempre vai ficar muito alto, sempre vai ter gente reclamando da pressão sonora dentro da igreja, né? Mesmo que o baterista ele tente segurar a mão ali para não fazer tanto barulho, não vai resolver. Da onde eu falo pro pessoal fazer um teste. O baterista vai lá tocar e uma outra pessoa vai lá do lado oposto da igreja, certo? Bem distante, o mais distante que ele puder estar da bateria, mas dentro da igreja. Se ele ouviu o som da bateria, já não deu certo. Porque a assembleia vai ouvir o quê? O som vindo da caixa de som, mais essa parte acústica que não faz parte da mix. Né? E daí também com atraso, né? Então, por exemplo, digamos tem igreja, vamos ver se é o caso de quem tá aqui. Tem igreja que tem o mezanino. E os músicos ficam lá atrás, né? O altar lá na frente, o presbitério na frente e os músicos no mezanino atrás. Então, digamos que tem uma bateria acústica aberta lá. Quem tá lá na frente, perto da primeira caixa de som, vai ouvir as vozes, né? Os outros instrumentos, aquilo que tá ligado na caixa de som, no tempo zero, e vai ouvir a bateria atrasada, porque fisicamente ela está distante do ouvido da pessoa que tá lá na frente. É como se a bateria estivesse fora do tempo. Olha só que coisa maluca. Né? Então, agora se você fechar essa bateria, colocar os microfones nela lá certo, fazer a captação e a mixagem, aí sim, todo mundo vai passar a ouvir o som da bateria pelas caixas de som somente. Ou seja, dentro do controle da mixagem, porque em cada peça tem um volume certo para ficar, junto com os outros instrumentos e vozes, né? Então, por isso que a gente tem que fechar. Então, bateria acústica aberta não dá. Tem uns teimosos de vez em quando que a gente pega e a gente tem que mostrar na prática, né? Até ele entender isso, né? Amplificador de instrumento. Nossa, os músicos vão bater em mim aqui. O pessoal, por exemplo, justamente pela dificuldade, até entendo lá do músico, dificuldade de retorno, de não conseguir um timbre legal do seu instrumento, o pessoal leva lá um amplificador de guitarra, o amplificador de contrabaixo, porque não tem um sistema de som condizente. Né? Então ele tenta arrumar uma forma. De contrabaixo é mais comum, né? Porque é difícil encontrar subwoofers, né? Isso, exatamente. Né? E um retorno ideal para ele, né? Então ele põe aquela caixa ali que para ele fica bom. Só que esse som que tá saindo naquela caixa não fica só ali. Se a gente for em qualquer outro canto da igreja, a gente vai perceber parte das frequências das ondas sonoras daquele instrumento que tá chegando fora do nível de mixagem, que tá vindo pelas caixas de som. Ou seja, a gente tá também causando um distúrbio na definição, seja da guitarra, seja do contrabaixo. Tá? Então, bateria acústica aberta, não. Amplificador de instrumento de guitarra, de baixo também, não nessas condições, né? Ligar, né, os cabos com canal aberto, isso não se faz, gente, né? Causa um barulho que incomoda as pessoas, né? Tira atenção, distrai as pessoas. Bater no microfone também, pessoal, bate no microfone. O microfone não foi feito para bater, tem que falar nele para testar, né? Assim, quando a gente bate, a gente acaba estragando a cápsula, ela vai piorando cada vez mais a captação dela, ela não entrega mais a sua voz, ela entrega um timbre diferente, né? Então são coisas assim que derrubar microfone
Não pode acontecer. Tem que ter esse zelo, ter esse cuidado, né? E agora? Não, você foi falando e eu fui lembrando de situações, meu Deus. Todo mundo, Érica. É, Todo mundo, gente. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Pois é, não, e é importante, por exemplo, a própria questão do bater no microfone, né, o que a gente mais vê. Ei, som, e pá, 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 pá. Bateria, cercos de Jericó vieram Nossa. na minha cabeça, eu fiquei pensando, será grupo de que as oração, pessoas repousaram no espírito renovação. ou então o tímpano estourou? Gente, olha, eu falo assim, quem vive esses problemas não sabe ainda o que é um som top, assim, dentro da igreja, né? Então, quando a gente consegue isso, nossa, o pessoal fica com o sorriso lá em cima, né? Mas é legal também que quando a gente consegue entrar com esse projeto, com treinamento, e chega nesses resultados, o pessoal também começa a ficar mais refinado para a qualidade, ou seja, acontece o passo da evolução pela qualidade, pelos cuidados, né, pelas responsabilidades, esses puxão de orelha que eu dou, Sim, acaba trazendo para essa evolução dentro da igreja, né? com certeza, não, com certeza. O único problema é quando a gente sai da evolução, aí você fala, meu Deus! Mas tá tudo certo, tudo a certo. dignidade. A dignidade. Eu nunca vou esquecer É. da questão da dignidade. Roberto, você salvou a vida de muitos de nós, inclusive eu, neste dia, porque realmente... Gente, assim, é uma partilha mesmo, assim, ali de ação, né? Até o Rafa falou, né, esse trabalho ali que a gente faz junto, né? Não é uma disputa, né? Não é uma competição, né? E é um exercício, porque a gente tem que sair do eu. Pensa, eu com toda essa experiência que Deus me proporcionou, vou lá na igreja fazer o jeito que eu gosto. Entende? Então, tipo, isso foi uma briga. Eu era músico também. Eu gosto assim, né? Eu gosto assado. Não, mas peraí. Tive que parar com isso, mas o que é o certo? Então, você deixa o seu eu de lado e você vai buscar fazer aquilo que é o correto, tecnicamente falando, nessa soma, né, em tudo isso, para alcançar um resultado ideal. O resultado ideal não é aquele que eu gosto. O resultado ideal é aquele que precisa acontecer. Né? E não com a preferência do Roberto, do fulano, do ciclano, né? Então eu vejo um pouco dessas resistências ainda na igreja. E aquilo que a gente conversou quando a Nega Luz esteve aqui, eu acho que quando o Pelicano também esteve aqui, a gente, enquanto católico e enquanto membros dentro da ação litúrgica, a gente precisa entender que existe padre e existe povo. Você pode estar com instrumento, você pode estar com microfone, você pode estar com tudo. Se você não é o padre, você é o povo, né? É o povo com instrumento, ou seja, você só está com um adereço para que a ação solene, a ação litúrgica, ela se torne mais bonita, para que ela ela não precisa, mas para que ela possa seguir uma mesma linha, fora da competição, para que aquilo que eu ouço muito dos padres, o microfone do padre está baixo e o dos músicos está alto. Ou a música está alta e o microfone do padre está baixo. Isso é muito corriqueiro, né? Então a gente entender que a gente não precisa aparecer mais. O leitor, o músico não precisa aparecer mais. É a voz do padre, do celebrante, do bispo, né? E a voz do povo, ela precisa estar em harmonia. Não pode fugir. Com certeza. E aí, pegando esse gancho e pensando, vou para Santa Missa, né? Sou da operação de som, sou do Ministério de Música, sou a pessoa que vai fazer a leitura, né, da liturgia do dia, sou o operador de som. Qual é o checklist que eu preciso fazer e com quanta antecedência? Porque você falou, né, Roberto? Tem gente que chega 5 minutos antes, quer testar tudo, enfim. E ao invés de você se preparar para Santa Missa, você se desorganiza se você vai um pouquinho antes para rezar, né, enquanto leigo fiel lá. Olha, um desafio que eu tenho visto nas paróquias, né? E que eu acabo tendo que, entre aspas, enfrentar, né? Vamos falar assim, porque eu tenho que levar soluções, né? Bom, primeira falta de técnico. Eu vou chegar na resposta que você está precisando. Então, o que a gente acaba fazendo? Quando não tem um grupo do som, a gente pega a equipe de salmistas que se interessa, aqueles que gostam, o cara que gostava de levar o cubo do contrabaixo, o cara que gostava de levar o cubo da guitarra, o cara da bateria acústica, a gente acaba envolvendo eles, que é uma forma de acolher também, de aproximar, para entender realmente como que é o áudio. E normalmente eles acabam se interessando, vontade própria mesmo. Não, eu quero entender como é que é. Isso é muito legal. Que daí a gente acaba criando, então, o grupo ali do som, vamos falar assim. Só que depois que eles estão ali um tempo já fazendo escala e cada um vai ali cuidar do som, ou às vezes não tem uma escala assim para cuidar do som em si. O Robertinho vai com o ministério dele tocar hoje, lá na missa,
Então daí o Robertinho cuida do som. Só que o dia que vem Ministério de Fora, quem que cuida do som? É verdade. Então esse é um desafio que a gente tem visto muito, assim, né? Porque daí o pessoal não faz mais escala. Então por isso que eu tenho procurado fazer o grupo do som, mesmo que ele faça parte da equipe de salmistas. Mas para começar a trazer essa responsabilidade. Por isso começar a enxergar, não, precisa ter gente lá cuidando do som, independente de quem vai tocar e cantar, gente. Então precisa ter isso, né? A missa precisa acontecer, a comunicação precisa acontecer, alguém precisa assumir essa responsabilidade, ou a paróquia, infelizmente, vai ter que contratar pessoas para isso, né? E aí quando tem a equipe, daí esse é um feedback, uma reclamação, né, da equipe do som. Pô, mas o pessoal chega aqui 5 minutos antes de começar a missa e depois fica pedindo um monte de coisa, retorno, ajusta isso, ajusta aquilo. Então tem um pessoal que acaba até cansando com isso. E aí a gente vai ali tentando contornar, tentando fazer a pessoa enxergar de uma outra forma e tal, para ser mais habilidoso, porque não adianta. Tem dores que eu não preciso assumir. Eu acho que é isso. Se eu sou o técnico de som, o músico chegou muito em cima da hora, talvez ele tenha os motivos dele, né? Principalmente nas missas durante a semana à noite. O pessoal chega do trabalho, às vezes nem passou em casa, ou só passou, saiu e, né, foi e chega em cima da hora. É trânsito, são várias situações, né? E é nessa hora que a gente não pode ficar também só cobrando que ele chegue mais cedo ou etc. Tem uns que de repente é um pouquinho mais folgado, talvez. Mas aí vai do amor de cada um. Como eu estou servindo, como músico? Tô chegando no tempo. Então, quanto antes a pessoa puder se antecipar, isso é melhor. Porque ela vai ter oportunidade de acertar melhor o som. No momento que a igreja está mais vazia, ou seja, vai incomodar menos a assembleia que está de repente chegando ali, só estava querendo rezar antes da missa, ficar em silêncio, né? Então, essa antecipação, né, o pessoal se preparar musicalmente, mas também para saber que vai precisar ligar o instrumento, vai precisar passar o som com a equipe. Então, essa antecipação, ela precisa acontecer. Quanto mais antes o pessoal chegar, sempre vai ser melhor assim, o resultado, vai ter mais tempo para acertar os detalhes. E quando não é possível, não se prender muito às regras em si. Senão demora demais para acontecer. A missa precisa acontecer. Quando eu monto o sistema, eu falo que eu deixo a mesa 90% pronta. Os outros 10% é ligar, conectar as coisas do jeito certo, carregar, se for mesa digital, carregar a cena lá, que já vai estar 90% pronto. Mas os outros 10% ali, você vai acertando na primeira música, canto de entrada ali, no começo da missa, no ato penitencial, né? Por isso a gente volta de novo, né? E só vai acontecer também se tiver gente pra operar o som, né? É verdade. Se quem tá cuidando do som é quem tá tocando e cantando, Não enquanto ele tá fazendo isso, a mesa tá lá. Eu já tive alguns momentos que eu tive que tomar a decisão eu estava na Assembleia, simplesmente na missa, com o meu dever de católico Carlos Alberto de Nóbrega, o meu velho e querido banco. Meu Deus, essa foi boa. E aí, eu perceber, aí eu dou aquela olhadinha assim pra trás, assim, a minha paróquia ela tem mezanino, né? Olha assim, eu vejo alguém com cara de desesperado. Eu dou um tempinho, do momento que eu olhei pra trás, aí levanto, vou lá e tento dar uma ajudada pelo conhecimento que eu tenho. Eu falo, não, que tal. Mas essa questão, ela também envolve muito a preparação. Aproveitando e já fazendo convite também para você continuar mandando sua mensagem pra gente, no WhatsApp da RCO, 11 940 05 3900, pelo Facebook, pelo YouTube, Rádio Católica de Osasco, siga a gente, dê o seu like também na nossa transmissão, acompanhe outros programas depois que acabar esse daqui, fique ligado em tudo que acontece aqui na nossa RCO. O que eu ia mais ou menos dizer, não lembrei 100%, né? Mas quanto à manutenção, né? O cuidado que se fica. Qual que é a importância também? Cara, assim, vocês fazem umas perguntas que eu fico pensando, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, tipo assim, é muito de Deus mesmo, né? Porque eu vejo que o resultado é importante para as pessoas saberem, né? Quando você faz um sistema bem assim projetado, né, bem dimensionado e bem instalado, e aí você soma com essa equipe do som que vai começar a seguir regras, uma padronização de processos de utilização, de processos operacionais, então a manutenção ela é muito pequena, né? Eu vou pegar por base dessas igrejas assim que eu fiz lá no começo, que já está passando mais de 11 anos aí de uso, né? Os números são muito pequenos.
Essa paróquia Cristo Rei, por exemplo, eu fiz manutenção lá pouquíssimas vezes, acho que 2, 3 vezes. Não é complicado, não é? Pelo prédio em si. Então, não, a acústica não é tão complicada lá. Mas a igreja, ela é grande, é tipo um auditório, né? São 1.500 pessoas sentadas, né? E ainda tem mais espaço, tipo concha acústica, né? Então a área de cobertura é muito grande, é um desafio, né? Mas vamos falar aqui, assim, que eu me lembro, né? O Santuário a Senhora Aparecida lá em Jundiaí, por exemplo, tem uma reverberação acústica de 6 segundos. Você fala um A, você ouve ele ainda por 6 segundos. Então, como é que se faz toda a definição sonora de tudo, né? Quando as equipes... Tanto é que eles têm muitas dificuldades lá, né? Nossa, eu perdi na resposta. Não, fiquem pergunta. paz. Então, da manutenção que você estava falando. Manutenção, Então, isso. quando você faz uma instalação muito bem feita, né? Você diminui a manutenção. Né? E, claro, associado a essa questão de usar do jeito certo, de ter gente sempre cuidando ali, né? Esse lance do WhatsApp que eu fiz, né? De estar ali para atender gratuitamente na hora que tá dando algum problema, na hora que tá com alguma dificuldade, né? Também ajuda a medir como é que as coisas estão funcionando, né? De vez em quando manda uma mensagem lá, mas se o pessoal não manda mensagem é porque tá tudo certo, né? Ou seja, se já tem um silêncio ali é porque tá tudo ok, né? Então, eu já tive igrejas assim também. Olha só a diferença, né? A gente tá falando de 11 anos, com manutenções baixíssimas, né? Coisa que dura bastante, né? E o pessoal usa... A gente tá falando de uma paróquia que tem missa todo dia, que as equipes são grandes, que usa o sistema de som, assim, massivamente, né? Não é aquela comunidade, às vezes, que só tem missa uma vez na semana. Não sei se aqui é o caso, mas lá pra minha região tem comunidades que só tem missa no domingo, ou só no sábado. Ou seja, o som é usado apenas uma vez na semana. A gente tá falando de paróquias que usam intensamente o sistema, né? Às vezes até 2 vezes, 3 vezes no dia, né? Vamos falar assim. Então é bastante, né? Durar tudo isso, né? Mas, assim, a grande maioria das igrejas que eu vou é para resolver um problema que já existe. Com um projeto, sei lá, ou a compra de um equipamento que, tipo, foi há 2 anos a gente montou esse som. Há 3 anos montou esse som. E daí muitas vezes eu acabo aproveitando os mesmos equipamentos, mas tendo que refazer toda a instalação e inserindo aquilo que faltava. Redesenhar tudo, porque tá tudo errado. Instalação, projeção sonora, etc. Né? Então, imagina, né? A igreja gasta um valor importante, depois de 2, 3 anos, ela tem que gastar de novo. Sim. É uma coisa muito ruim, né? Eu, como católico ali, né, fico me doendo, né? Poxa vida, né? Por que quem instalou não poderia fazer um negócio decente, né? Direito, né? Olhar para essas importâncias. Poxa, o dinheiro que a paróquia tá me pagando vem da graça da providência. A esmola da pobre viúva. Entende? Sabe? Então, é os fiéis ali que estão ali contribuindo, vem do dízimo, vem de ofertas, né? Então, eu vejo que falta muito essa percepção, e aí por isso que acontecem muitos problemas. E aí, agora eu vou trazer para nós a responsabilidade. Nós, como técnicos dentro da igreja, nós, como músicos, né? Da gente fazer a nossa parte também do jeito certo. Porque se a gente não fizer, vai dar errado. Né? Vai dar errado. Tem que seguir as regras. Manutenção tem o mesmo sentido de manter, né? Sim. Exatamente. Né? Como então, você mantém. Até estava pensando, algo que até acho que é bem comum. A gente vê, por exemplo, a caixa de som, ela está posicionada na altura que a pessoa consegue levantar o braço e vai lá e, deixa eu vir aqui, mexer. Quando você mexe, você muda a posição que o som vai sair. E tem igreja que é exatamente isso. Nossa, é impressionante. Eu vou lá na igreja, arrumo, aperto bem as caixas. Aí um padre lá me chama depois de um tempo: Roberto, o som tá meio estranho, você não passa aqui pra dar uma olhada? Aí eu vou lá ver as caixas tudo viradas de posição. Gente, quem são os abençoados? Que a pessoa acha que tá reorganizando porque vai ficar bom pra ela, mas esquece. Não, mas eu já vi gente da Assembleia mexer na caixa de som. Acho que eu já vi também. Tá? Então, tipo assim, ou a pessoa se incomoda, sei lá, não sei o que acontece, vai lá e mexe na caixa de som e não tem a mínima noção que aquilo vai prejudicar um monte de gente na audição ali na igreja. A gente é umas coisas muito doidas. Olha, cada um e os bastidores. Eu lembro até de uma vez que você estava reorganizando o som lá na comunidade de São Francisco. Uhum. Você colocou um microfone, você olha assim, você não dá nada para aquele equipamento. É um microfonezinho num tripé, posicionado para cima, ele é omnidirecional, que é justamente para você entender a frequência de onde está vindo o som de cada lado. Esse é um microfone que a gente usa no gerenciador de áudio.
ele vai ler a sala, né, ou seja, o ambiente, ele vai mandar um sinal para a caixa de som, esse sinal vai ter que chegar no microfone. Só que o gerenciador sabe que ele mandou um sinal X. O que está chegando no microfone? Entende? Daí ele vai corrigir com base nisso. Por isso que o som daí, com um gerenciador bom, que permita essa configuração, vai deixar o som espetacular dentro da igreja. Claro, né, com essa soma de utilização correta e tal, mas de depender de resultado da caixa de som, vai ser muito bom. E é legal, gente. Eu tô com vontade de convidar vocês aí um dia pra missa em alguma paróquia, pra vocês viverem essa experiência, viu? Porque bacana. é muito legal. A gente pode marcar. Pode. Bora lá. Aproveitando, antes, meio-dia, vamos rezar o anjo. Maravilha. Por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, infundi, Senhor, nós vos pedimos em nossas almas a vossa graça para que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Érica? Eu ia perguntar pro Roberto, transmissão tem diferenciação para eu ajustar o som, o que eu preciso prestar atenção? Né? Uma celebração transmitida, uma Santa Missa, ou então algum evento, uma pregação? Olha, é bem curioso essa pergunta. Pessoal, assim, hoje a internet traz muitas informações sobre essa questão de transmissão. E principalmente o pessoal da mídia, o pessoal da transmissão da igreja, eles vão muito atrás de informações, né? Querem aprender como é que faz, o que equipamento que usa, etc, né? Para o áudio, tem formatos diferentes. Eu tenho conseguido um resultado assim. O mesmo som que sai para a assembleia, ele é copiado e vai para a transmissão também. E assim, tem sido muito satisfatório. Ou seja, quando a gente consegue uma qualidade de som muito boa dentro da igreja, por que ela vai ficar ruim na transmissão? Entende? Sai limpo. Tá, então é isso daí. Então, por isso que a gente tem que seguir todas as regrinhas lá, né, na parte da captação, tudo, na parte de processamento, enfim, para entregar isso. Claro que para transmissão tem algumas configurações diferentes, mas que não são feitas nos canais de maneira individual. É lá no processamento de saída, né? Então, que é, por exemplo, manter um volume estável quando o padre está falando, quando alguém está fazendo a leitura, mas também quando a música está cantando. Manter o mesmo nível de volume, para que as pessoas que estão através do aplicativo ou do Facebook, Instagram, né, das redes sociais, não precisem ficar aumentando ou abaixando o volume. É né? verdade. Então a gente faz uma configuração, eu pelo menos faço a configuração para manter um som linear para que as pessoas entendam tudo, né? Sem ter que ficar nessa dinâmica de som alto e baixo, né? Vamos falar assim. Então, a única assim, ajuste diferente seria esse. Se a igreja tiver um pessoal assim mais técnico, vamos falar assim, é possível copiar todos os canais lá para dentro do computador, só que daí tem que ter um operador de áudio muito bom lá, que ele vai ter que fazer todo o processamento de novo. Tem equalização, gate, compressores, efeitos, etc. Ele vai estar pilotando o áudio em paralelo. Enquanto tem alguém pilotando o áudio para a igreja, tem alguém pilotando em paralelo para a transmissão ao vivo. É interessante também, né? Vai apurar mais detalhes, mas tem que ter essa pessoa com muito conhecimento em áudio e naquelas tecnologias para conseguir entregar esse áudio com essa qualidade. Então, como há muito uma escassez assim, né, desse profissional, vamos falar assim, dessa pessoa, né? Então, eu já deixo o áudio preparado com essa cópia daquilo que vai para a assembleia ser a mesma para a transmissão, porque daí o pessoal, quando a gente também instala o sistema de transmissão, gente, é muito simples, só chega na igreja, liga lá o notebook e faz a transmissão. Porque o restante já está tudo instalado, ela não tem que ficar puxando fio, ligando câmera, não. Ela vai ligar o notebook e vai controlar o sistema da transmissão. Né, para facilitar isso, para levar essa facilidade
porque a gente sabe que é difícil ter pessoas disponíveis, né, para fazer. Então, acho que facilitar, a gente também está contribuindo para que a transmissão sempre aconteça, né, com a melhor qualidade possível ali, né. Então, acho que assim, a diferença acho que é mais essa mesmo, só esse ajuste de saída. Depois tem essas outras questões de imagem, né, de câmera, corte de imagem, né, o conteúdo que é colocado, os GCs, né, as imagens, né. Aí já é uma outra história. É verdade. Uma galera aí que rala, né? Vamos falar assim, pra fazer essas coisas acontecerem bonitinho lá. E é muito interessante, né? Eu gosto muito de ver as transmissões das igrejas, né? E falar, nossa, olha, tá chegando legal aqui. Tanto de imagem, quanto de conteúdo, quanto dos GCs, né? Das artes e do áudio, né? Quando o áudio não tá bom, eu já tô mandando mensagem lá. Gente, faz isso, faz aquilo. Roberto é as tia que fica mandando não WhatsApp. tô ouvindo, não tô ouvindo. Aí alguém manda, tira o celular do mudo. Aumenta o volume. Aí a pessoa para de reclamar. Gente, nossa, agora funcionou. Então, ai, meu Deus. Basicamente, como o projeto de evangelização do som organiza estruturalmente para você chegar no padre e falar, padre, ó, esse aqui é o projeto. Como você basicamente apresenta para o padre para ele falar, para ele minimamente se interessar e falar, não, vamos conversar. Você tá falando... para ele ser... A porta de entrada, vamos falar assim, É. pra ele se interessar ou pra ele entender o projeto já? Para ele entender o projeto. Vamos lá, vamos supor, padre, tá, beleza. Como você trabalha Tá. e onde eu posso chegar pra gente começar a ir além O primeiro esse contato, vamos primeiro falar contato. assim, né? Então, é mostrar tudo isso que a gente falou aqui pra ele de maneira mais resumida, né? Ele precisa entender. Eu preciso fazer o padre entender quais são as causas dos problemas, né? E ele vai começar a identificar os problemas, né? Isso é bom. E daí eu mostrar como tem que ser a solução, né? E digamos que ele fique ainda com dúvidas. Será mesmo? Será que é tudo isso que ele tá falando, né? Nossa, vou gastar muito, não sei o que, sei lá. Então, não sei o que passa na cabeça dele ali. Mas aí tem as igrejas feitas, né? A gente tem resultados pra mostrar. Não, vamos comigo. Já teve padre que participou da missa comigo, sentado lá na assembleia, porque queria conhecer o resultado do som da igreja. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Olha que coisa interessante, né? Mas então, é importante, eu achei né? importante, É importante. achei o máximo, né? E então, assim, eu tô sempre aberto a isso, a mostrar, né? Então a gente já tem esse know-how para mostrar para os padres, né, para levar para essas experiências que ele pode pegar de outras paróquias, de outros padres, né, para ele confiar e dar essa abertura. A partir daí, aí eu vou mostrar na prática. Eu vou fazer toda a avaliação que tem que levantar mesmo, né? Acústica, estrutural. Aí a gente vai estudar alguns detalhes até de acabamento, né? Porque imagina, né? Tem um presbitério, tem uma simbologia litúrgica, né? Então eu não posso colocar uma caixa em qualquer canto lá Sim. que fique chamando a atenção, tirando a atenção da assembleia, né? E também pelo respeito ao sagrado, né? Exatamente. Então a gente discute todos esses detalhes, aí com base nisso, então a gente vai para as definições, define como tudo vai ser, daí é a partir daí que sai lista de tudo quanto é coisa, material, mão de obra, etc. E a gente faz o levantamento dos custos. E aí, normalmente, eu gosto de marcar uma reunião para apresentar isso pro pessoal. Porque uma coisa é você pegar um documento com várias páginas e você não entender muito daquilo que ele está falando, embora muito bem explicado, e do que você está ali, presente, mostrando, explicando, tirando dúvidas das pessoas, né? Então, essa reunião eu marco ali com o padre, com a equipe que decide pela paróquia, né? O pessoal da CPP. comissão, CPP, né? E às vezes os padres também gostam de chamar, daí o coordenador da equipe litúrgica, coordenador da equipe de música, né? Às vezes já tem alguém que cuida do som, ele gosta de trazer essas pessoas para que eles participem ali também dessa decisão. E aí que é mais legal, não é mais olhar para números em si, claro que eles são importantes, tem que olhar para ele, mas é olhar para aquilo que precisa ser feito. E aí a paróquia vê, eu consigo fazer tudo agora de uma vez? Ou não? A gente pode fazer por partes, né? Então aí eu vou dando esse direcionamento. Já vou aproveitar, não sei se era a sua próxima pergunta, mas ela entra no gancho. Manda Como ver. que é a execução disso depois, né? Então levantamos, o padre gostou, o pessoal aprovou. Aí a gente entra, vamos começar pela estruturação. Aí a gente vê, tem igreja que tem que entrar com pedreiro, rasgar a parede, ou se vai ser de sobrepor, qual o acabamento que a gente vai dar para isso. Aí depois feitos toda a estruturação, a gente entra com a parte de passagem dos cabos, ou entra com a parte moveleira, porque daí tem um rack do som, tem a mesa da mídia, da transmissão ao vivo, enfim, então cada paróquia tem as suas personalizações, né? Sim. Então a gente faz todos esses desenhos, tudo manda para os marceneiros, né? Então eles preparam isso e a gente vai avançando, vai no passo a passo,
passando os cabos até chegar o momento de instalar os equipamentos, que é normalmente a última fase, né? Depois que já tá tudo pintado, tudo certinho, né? É onde a gente coloca. E nesse prazo, se a igreja, né, já tem um som lá, eu normalmente monto um som provisório melhor do que está. Aproveito os equipamentos e monto um provisório para ela caminhar melhor com aquilo. Porque às vezes até, por exemplo, essa aqui era essa linha do som, eu vou ter que montar o som novo aqui. Então eu tenho que desmontar tudo que tá lá, mas não posso deixar a igreja sem som, e aí? Então a gente monta um provisório para que eu possa ir trabalhando no novo formato naquele lugar, né? Tem que ser dessa forma, né, para acontecer. Tem, assim, são poucas igrejas que eu pego do zero. Já cheguei a pegar aqui em São Paulo, inclusive, mandar um abraço pro padre... Ai, como é o nome dele agora, meu Deus do céu, esqueci o nome do padre. Mas a paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Fica lá pro lado de Taipas, não sei se vocês conhecem lá. Não. Eles reformaram a paróquia do zero que precisou, com a catedral, derrubar tudo e fazer de novo. Então lá a gente começou do zero, né? Então são poucas paróquias, assim, normalmente é mais pra arrumar o que tá lá, né? Pra refazer o projeto, fazer um projeto novo, porque o som é muito antigo. Normalmente nessa linha, né? Mas é sempre com esse caminho. Pô, na igreja, faço toda a avaliação, apresento lá, faz daí todo o dimensionamento, aí apresenta para eles, aí passa pela parte de aprovação, orçamentos, e a gente vai caminhando com os passos que a igreja pode dar. Por exemplo, dessa paróquia Cristo Rei, tem uma comunidade chamada Nossa Senhora das Dores. No mesmo ano, em 2014, que eu instalei o sistema de som da paróquia, eu instalei também nessa comunidade. E eles já queriam ter fone de ouvido para os músicos na comunidade, né? Já queriam ter mesa digital, mas por custo não foi possível. Então a gente entrou com a mesa analógica e não colocou o sistema de fones, mas já deixei a estruturação pronta. 11 anos depois, quando a mesa deu problema, aí é que eles resolveram avançar. Então, olha só, 11 anos depois, hein? Aí eu fui lá, a gente tirou a mesa analógica, colocamos a mesa digital na mesma estrutura, no mesmo cabeamento, mesmas caixas de som, tudo mesmo, olha só que interessante. E aí a gente aproveitou e implantou daí o sistema de fones, ou seja, fez um passo de ampliação depois, sem precisar gastar de novo com estruturação, sem precisar... Sim. Entende? Então, por isso que é bom trabalhar num plano futuro, né? Pensando lá na frente, né? E aí, gostou? Ótimo. Querem me levar pra sua paróquia? Então aproveita já a deixa. Brincadeira, foi uma brincadeira aqui. Não é essa a intenção, Aproveita não. deixa, Roberto. Mas quem quiser chamar o Robertinho, eu vou falar pro Fábio colocar o telefone lá, Fábio. Por WhatsApp, favor. pode ser? Ou procura nas redes sociais, né? @ evangelização do som. E partilha Ó, com a já tá gente, lá, o o cara Roberto. ligeiro. Pois é, o pessoal Meu aqui, Deus, isso é bom maravilhoso demais. de dons. E pensando nos seus dons, o que mais te emociona trabalhar com som Ai, na evangelização? essa pergunta é pesada. Agora é a hora do lenço, achou que ia fugir. Ó, tá aqui, ó. Olha, de verdade mesmo, eu tenho não sei se é uma preocupação, mas nem sei quando que veio isso. Mas tem um tempo, assim, da transformação, né? Que eu falo assim, meu Deus, né? Será que tudo... Eu até falei aqui hoje isso aqui. A gente pensar no que a gente tá fazendo, né? Será que foi tudo em vão, né? Será que eu fiz do jeito certo? Será que eu me dediquei o quanto era pra se dedicar? Será que eu tô desperdiçando a minha passagem aqui, né? Então é a pergunta que eu faço pra Deus, me mostrar isso, né? Então, com isso, a gente... Bom, eu não posso ficar parado, né? Eu tenho que mandar ver, eu tenho que fazer as coisas, mas eu também tenho que procurar olhar pro resultado. Porque acho que é através dele que eu vou saber dizer assim, oxa, acho que valeu a pena, né? Olhar assim, ver todas essas igrejas que hoje já tem pessoas treinadas, né? Hoje eu fico pensando assim, nossa, quantas pessoas já receberam treinamento? Quantas pessoas evoluíram dentro da igreja nesse assunto com som através desse trabalho, né? Quantas pessoas na Assembleia começaram a ter um conforto melhor sonoro, vamos falar assim, nas missas, porque o som ficou melhor, né? Quantos músicos evoluíram com isso, porque aprenderam eu mostro na prática mesmo. Olha o resultado que vocês podem chegar. E o pessoal se encanta assim. Nossa, dá pra fazer isso. E de maneira simples, né? Que o pessoal acha que é uma coisa muito difícil de fazer, até musicalmente falando. Que daí o pessoal se interessa em querer fazer melhor a música também, né? Então, assim, acho que o que mais me emociona é isso. É saber que pessoas estão evoluindo dentro da igreja. A qualidade da evangelização, ela tá melhorando. Mas a missão pessoal da pessoa ali, no seu íntimo, né? De cada pessoa, também melhorou, né? Porque antes ela só ia lá ajudar na igreja. Agora ela, vai com o intuito... Opa, não, eu vou lá pra tocar, pra fazer um som bacana, pra todo mundo ouvir melhor, pra honrar a Deus nesse dom de
de tocar, de cantar, de operar o som, né? Então, esse acho que é a parte mais emocionante. Porque a parte de material, equipamento, essas coisas, instalação, enfim, tudo isso vai passar, né? Mas o que fica mesmo acho que esse resultado aí que a gente pode levar para as pessoas na missa, né? Eu já tive uns feedbacks, assim, não para mim, mas diretamente a mim, mas de pessoas que vieram para mim, nossa, Robertinho, tem pessoas que vinham aqui na igreja, voltou na igreja porque falou que o som melhorou muito. Falei, nossa, meu Deus, isso foi um motivo? Não era para ser um motivo, né? Mas significava que o som atrapalhava muito essa pessoa, né? Sim. Ou algumas pessoas, né? Então, nossa, isso acho que é o mais bonito, assim, do resultado, eu acho que é esse. Ficou a missão. É isso aí. É Fica isso a aí. lição. Como todo programa. Então vamos trabalhar, amigos, irmãos, para que nós possamos entregar, como o Robertinho disse que fez a reflexão, né? Entregar o que precisa ser entregue, né? E se tá fazendo a coisa certa, se tá caminhando do jeito certo, do jeito que foi chamado, atendendo o pedido, sendo obediente e zeloso. Exatamente. Né, Roberto? Ah, E é bendito isso aí. seja Deus pela sua vida, pelo Eu seu que dom, agradeço, imagina. pelo seu sim de todo dia, né? A gente imagina Contem que comigo seja sempre, viu? que tem um nível de exigência muito alto por N questões, mas bendito seja Deus por Bendito você seja estar Deus. aqui, ter partilhado com a gente um pouco sobre, partilhamos com os nossos irmãos. Sua paróquia precisa? Fala com o seu pároco, vamos lá, gente. A gente já teve um pouquinho mais de conhecimento, partilha a live, né? Se a pessoa não conseguiu assistir, acompanhar com a gente em tempo real, para que tenha realmente a ciência de que é possível mudar, começar, né? Tem como. Olha, eu não imaginava que fosse chegar nesse ponto. Porque não é mais do que instalar som, do que... Eu não vendo equipamentos, tá? Eu não vendo equipamentos. Eu deixo a igreja comprar onde ela quer. Até pra não entrar nessa concorrência. Eu quero levar a solução e faço a parte da instalação, configuração, porque ela vai depender disso. A solução vai depender disso, né? Desse meu sugere. propósito. Isso, eu sugiro apenas, né? Mas o que fica é isso. Essa dedicação que vai melhorar nas pessoas, né? No servir, né? Até para elas se encontrarem mesmo, né? Que a gente vê também, às vezes, a pessoa vai na missa, passa anos tocando na missa, mas não saiu daquilo, né? Tá estagnada num formato, né? Não consegue, às vezes, até se encontrar, se cansa, né? Agora, quando ela encontra esse propósito de, poxa, virou a chavinha aqui, né? Eu não vou só para ajudar, né? Eu vou para servir, né? Então, como eu vou servir? Do jeito que eu quero? Do jeito que eu gosto, né? Não, tem que servir do jeito que é necessário, né? E a pessoa caminha para essa evolução, então. Então se encontra, perdido. Vamos lá. Muito obrigada, Fábio, por hoje. Igor, Meire, Padre Tiago, Rafael, Roberto. eu muito que obrigada, agradeço a todos. irmãos, por estarem aqui com a gente. Obrigado a todo mundo que tá aí, né? Acompanhando. Deus abençoe. Aproveitando o agradecimento e também já um convite, a mensagem aqui, Livraria Católica Divina Providência. Esse podcast vai ficar disponível para a gente poder divulgar nas nossas paróquias? Vai ficar pronto. Ele complementa. Eu sou o Anderson, sou tecladista aqui da região de Barueri. Olha aí. Posso dizer que já vivenciei todas essas situações citadas nesse programa. Eu sou da época que a gente fazia uma missa com uma caixa de som da Vatson. Esse é raiz. Esse é a raiz. Durante o programa eu tava pensando naquela caixinha Vatson lá na comunidade de São Francisco. Ligava tudo nela, né? O microfone do padre, o Ela- teclado, o violão. Ela tinha 50 entradas lá, uma caixinha desse tamanho aqui. Não era tão potente assim, mas quem não ligou metade da igreja na Vatson não é raiz. Não é raiz, é Nutella. É Nutella. Sim, esse programa vai ficar disponível. Inclusive, todos os programas da Rádio Católica de Osasco ficam disponíveis em nosso YouTube. A gente tinha um costume de falar que no Facebook ficava também, mas o Facebook mudou as políticas, né, de live. Eles estão, acho que com 15 dias, estão tirando. Programas até 15 dias ficam lá disponíveis no Facebook. Mas se você quer pegar programas mais antigos, não só esse programa, mas outros programas da Rádio Católica de Osasco, fica à vontade, youtube.com/Rádio Católica de Osasco. Fica tudo disponível para você assistir, compartilhar, mostrar, se emocionar, dar risada, enfim, louvar a Deus. Esse é o nosso propósito aqui. E reforço o testemunho que eu dei no começo do programa, projeto Evangelização do Som. Poxa vida, hein? Tem parte aqui Olha aí. na nossa Rádio Católica de Osasco. Se hoje a gente tenta entregar um som de qualidade, uma imagem de qualidade, passa pelo seu sim. Glória a Deus por isso, Lá viu? em Tu. Nossa, Deus seja louvado Deus seja por isso. louvado. É. Amém. Muito obrigado por estar aqui. É muito bom poder
é o que eu testemunhei na semana passada, de trazer um pouco daquilo que eu vivi, né, para ser testemunhado aqui também, porque com certeza tem, na Diocese de Jundiaí tem o Roberto, em outras dioceses tem outros Robertos por aí, né, sempre tentando fazer o melhor para que a palavra de Deus seja bem propagada e bem ouvida. Amém. Obrigado, Érica. Obrigado. Obrigado aos meninos, Meire, você que nos acompanhou. A programação da Rádio Católica de Osasco segue. Não fique de fora de nada do que acontece aqui, sempre com a gente. Deus abençoe. Fique com Deus, com Nossa Senhora. Amém. Tchau, tchau. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado.